Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a coxa dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. Que me aconteceu? Pensou. Não era nenhum sonho. O quarto, um vulgar quarto humano, apenas bastante acanhado, ali estava, como de costume, entre as 4 paredes que lhe eram familiares. Por cima da mesa, onde estava deitado, desembrulhada e em completa desordem, uma série de amostras de roupas. Samsa era caixeiro viajante. Estava pendurada a fotografia que recentemente recortara de uma revista ilustrada e colocara numa bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora de chapéu e estola de peles, rigidamente sentada, a estender ao espectador um enorme regalo de peles, onde o antebraço sumia. Gregório desviou então a vista para a janela e deu com o céu nublado. Ouviam-se os pingos de chuva a baterem na calha da janela e isso o fez sentir-se bastante melancólico. Não seria melhor dormir um pouco e esquecer todo este delírio? Cogitou. Mas era impossível. Estava habituado a dormir para o lado direito e, na presente situação, não podia virar-se. Por mais que se esforçasse por inclinar o corpo para a direita, tornava sempre a rebolar, ficando de costas. Tentou pelo menos 100 vezes, fechando os olhos, para evitar ver as pernas a debaterem-se, e só desistiu quando começou a sentir no flanco uma ligeira dor entorpecida que nunca antes experimentara. Oh, meu Deus, pensou, que trabalho tão cansativo escolhi. Viajar dia sim, dia não. É um trabalho muito mais irritante do que o trabalho do escritório propriamente dito. E ainda por cima, há ainda o desconforto de andar sempre a viajar, preocupado com as ligações dos trens, com a cama e com as refeições irregulares, com conhecimentos casuais, que são sempre novos e nunca se tornam amigos íntimos. Diabos levem tudo isto. Sentiu uma leve comichão na barriga. Arrastou-se lentamente sobre as costas. Mais para cima na cama, de modo a conseguir mexer mais facilmente a cabeça. Identificou o local da comichão, que estava rodeado de uma série de pequenas manchas brancas, cuja natureza não compreendeu no momento, e fez menção de tocar lá com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois, ao seu contato, sentiu-se percorrido por um arrepio gelado. Voltou a deixar-se escorregar para a posição inicial. Isto de levantar cedo, pensou, deixa a pessoa estúpida. Um homem necessita de sono. Há outros comerciantes que vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto para o hotel de manhã, para tomar nota das encomendas que tenho, esses se limitam a sentar-se à mesa para o pequeno almoço. Eu que tentasse sequer fazer isso com o meu patrão. Era logo despedido. De qualquer maneira era capaz de ser bom para mim. Quem sabe? Se não tivesse de me aguentar por causa dos meus pais, há muito tempo que me teria despedido. Iria ter com o patrão e lhe falar exatamente o que penso dele. Havia de cair ao comprido em cima da secretária. Também é um hábito esquisito esse de se sentar a uma secretária em plano elevado e falar para baixo para os empregados, tanto mais que eles têm de aproximar-se bastante porque o patrão é ruim de ouvido. Bem, ainda há uma esperança. Depois de ter economizado o suficiente para pagar o que meus pais lhe devem, o que deve levar outros 5 ou 6 anos, faço-o com certeza. Nessa altura, vou me libertar completamente. Mas, para agora, o melhor é me levantar, porque o meu trem parte às 5. Olhou para o despertador que fazia tic-tac na cômoda. Pai do céu, pensou. Eram 6:30 e os ponteiros moviam-se em silêncio. Até passava da meia hora. Era quase 1/4 para as 7. O despertador não teria tocado? Da cama, via-se que estava corretamente regulado para as 4. Claro que devia ter tocado. Sim, mas seria possível dormir sossegadamente no meio daquele barulho que trespassava os ouvidos? Bem, ele não tinha dormido sossegadamente. No entanto, aparentemente, se assim era, ainda devia ter sentido mais o barulho. Mas que faria agora? O próximo trem saía às 7. Para o apanhar, tinha de correr como um doido.
As amostras ainda não estavam embrulhadas e ele próprio não se sentia particularmente fresco e ativo. E, mesmo que apanhasse o trem, não conseguiria evitar uma reprimenda do chefe, visto que o porteiro da firma havia de ter esperado o trem das 5 e há muito teria comunicado a sua ausência. O porteiro era um instrumento do patrão, invertebrado e idiota. Bem, suponhamos que dizia que estava doente, mas isso seria muito desagradável e pareceria suspeito porque durante 5 anos de emprego nunca tinha estado doente. O próprio patrão certamente iria lá à casa com o médico da Previdência, repreenderia os pais pela preguiça do filho e poria de parte todas as desculpas, recorrendo ao médico da Previdência, que, evidentemente, considerava toda a humanidade um bando de falsos doentes perfeitamente saudáveis. E enganaria assim tanto desta vez? Efetivamente, Gregório sentia-se bastante bem, à parte uma sonolência que era perfeitamente supérflua depois de um tão longo sono e sentia-se mesmo esfomeado. À medida que tudo isto lhe passava pela mente a toda velocidade, sem ser capaz de resolver a deixar a cama, o despertador acabava de indicar 7:15. Ouviram-se pancadas cautelosas na porta que ficava por detrás da cabeceira da cama. "Gregório", disse uma voz que era a da mãe. "É 7:15, não tem de apanhar o trem?" Aquela voz suave. Gregório teve um choque ao ouvir a sua própria voz responder-lhe, inequivocadamente a sua voz, é certo, mas com um horrível e persistente guincho chilreante como fundo sonoro, que apenas conservava a forma distinta das palavras no primeiro momento. Após o que subia de tom, ecoando em torno delas até destruir-lhes o sentido, de tal modo que não podia ter-se a certeza de tê-las ouvido corretamente. Gregório queria dar uma resposta longa, explicando tudo, mas, em tais circunstâncias, limitou-se a dizer: "Sim, sim, obrigado, mas já vou levantar." A porta de madeira que os separava devia ter evitado que a sua mudança de voz fosse perceptível do lado de fora, pois a mãe contentou-se com esta afirmação, afastando-se rapidamente. Esta breve troca de palavras tinha feito os outros membros da família notarem que Gregório estava ainda em casa, ao contrário do que esperavam, e agora o pai batia a uma das portas laterais, suavemente, embora com o punho. "Gregório, Gregório", chamou, "o que você tem?" E passando pouco tempo depois, tornou a chamar com voz mais firme. "Gregório! Gregório!" Junto da outra porta lateral, a irmã chamava em tom baixo e quase lamentoso. "Gregório, não se sente bem? Precisa de alguma coisa?" Respondeu a ambos ao mesmo tempo. "Estou quase pronto", e esforçou-se o máximo porque a voz soasse tão normal quanto possível, pronunciando as palavras muito claramente e deixando grandes pausas entre elas. Assim, o pai voltou ao breve almoço, mas a irmã segredou. "Gregório, abre esta porta, anda!" Ele não tencionava abrir a porta e sentia-se grato ao prudente hábito que adquirira em viagem de fechar todas as portas à chave durante a noite, mesmo em casa. A sua intenção imediata era levantar-se silenciosamente, sem ser incomodado, vestir-se e, sobretudo, tomar o breve almoço e só depois estudar que mais havia a fazer, dado que na cama, bem o sabia, as suas meditações não levariam a qualquer conclusão sensata. Lembrava-se de muitas vezes ter sentido pequenas dores enquanto deitado, provavelmente causadas por posições incômodas, que se tinham revelado puramente imaginárias ao levantar-se, e ansiava fortemente por ver as ilusões desta manhã desfazerem-se gradualmente. Não tinha a menor dúvida de que a alteração da sua voz outra coisa não era que o prenúncio de um forte resfriado, doença permanente dos caixeiros viajantes. Libertar-se da colcha era tarefa bastante fácil. Bastava-lhe inchar um pouco o corpo e deixá-la cair por si. Mas o movimento seguinte era complicado, especialmente devido à sua invulgar largura. Precisaria de braços e mãos para erguer-se. Em seu lugar, tinha apenas as inúmeras perninhas, que não cessavam de agitar-se em todas as direções e que de modo nenhum conseguia controlar. Quando tentou dobrar uma delas, foi a primeira a esticar-se, e, ao conseguir finalmente que fizesse o que ele queria, todas as outras pernas abanavam selvaticamente numa incômoda e intensa agitação. "Mas de que serve ficar na cama assim, sem fazer nada?" perguntou Gregório a si próprio. Pensou que talvez conseguisse sair da cama deslocando em primeiro lugar a parte inferior do corpo, mas esta, que não tinha visto ainda e da qual não podia ter uma ideia nítida, revelou-se difícil de mover. Tão lentamente se deslocava. Quando, finalmente,
quase enfurecido de contrariedade, reuniu todas as forças e deu um temerário impulso. Tinha calculado mal a direção e embateu pesadamente na extremidade inferior da cama, revelando-lhe a dor aguda que sentiu ser provavelmente aquela, de momento, a parte mais sensível do corpo. Visto isso, tentou extrair primeiro a parte superior, deslizando cuidadosamente a cabeça para a borda da cama. Descobriu ser fácil e, apesar da sua largura e volume, o corpo acabou por acompanhar lentamente o movimento da cabeça. Ao conseguir, por fim, mover a cabeça até a borda da cama, sentiu-se demasiado assustado para prosseguir o avanço, dado que, no fim de contas, caso se deixasse cair naquela posição, só um milagre o salvaria de magoar a cabeça. E, custasse o que custasse, não podia perder os sentidos nesta altura, precisamente nesta altura. Era preferível ficar na cama. Quando, após repetir os mesmos esforços, ficou novamente deitado na posição primitiva, suspirando, e viu as pequenas pernas a entrechocarem-se mais violentamente que nunca, se possível, não divisando o processo de introduzir qualquer ordem naquela arbitrária confusão, repetiu a si próprio que era impossível ficar na cama e que o mais sensato era arriscar tudo pela menor esperança de libertar-se dela. Ao mesmo tempo, não se esquecia de ir recordando a si mesmo que era muito melhor a reflexão fria, o mais fria possível, do que qualquer resolução desesperada. Nessas alturas tentava focar a vista tão distantemente quanto podia na janela, mas infelizmente a perspectiva da neblina matinal, que ocultava mesmo o outro lado da rua estreita, pouco alívio e coragem lhe trazia. 7 horas, disse de si para si, quando o despertador voltou a bater. 7 horas, disse de si para si, quando o despertador voltou a bater. 7 horas, e um nevoeiro tão denso, por momentos, deixou-se ficar quieto, respirando suavemente como se porventura esperasse que um repouso tão completo devolvesse todas as coisas à sua situação real e vulgar. A seguir, disse a si mesmo, antes de baterem às 7:15, tenho que estar fora desta cama. De qualquer maneira, a essa hora já terá vindo alguém do escritório perguntar por mim, visto que abre antes das 7 horas. E pôs-se a balouçar todo o corpo ao mesmo tempo num ritmo regular, no intuito de rebocá-lo para fora da cama. Caso se desequilibrasse naquela posição, podia proteger a cabeça de qualquer pancada, erguendo-a num ângulo agudo ao cair. O dorso parecia ser duro e não era provável que se ressentisse de uma queda no tapete. A sua preocupação era o barulho da queda, que não poderia evitar, o qual provavelmente causaria ansiedade, ou mesmo terror, do outro lado e em todas as portas. Mesmo assim, devia correr o risco. Quando estava quase fora da cama, o novo processo era mais um jogo que um esforço, dado que apenas precisava rebolar, balouçando-se para um lado e para outro. Veio-lhe a ideia como seria fácil se conseguisse ajuda. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na criada, seriam largamente suficientes. Não teriam mais que meter-lhe os braços por baixo do dorso convexo, levantá-lo para fora da cama, curvarem-se com o fardo e em seguida ter a paciência de o colocar direto no chão, onde era de esperar que as pernas encontrassem então a função própria. Bem, à parte o fato de todas as portas estarem fechadas à chave, deveria mesmo pedir auxílio. A despeito da sua infelicidade, não podia deixar de sorrir ante a simples ideia de tentar. Tinha chegado tão longe que mal podia manter o equilíbrio quando se balouçava com força, e em breve teria de encher-se de coragem para a decisão final, visto que daí a 5 minutos seriam 7:15, quando soou a campainha da porta. É alguém do escritório, disse com os seus botões, e ficou quase rígido, ao mesmo tempo que as pequenas pernas se limitavam a agitar-se ainda mais depressa. Por instantes tudo ficou silencioso. Não vão abrir a porta, disse Gregório de si para si, agarrando-se a qualquer esperança irracional. A seguir, a criada foi à porta, como de costume, com o seu andar pesado, e abriu-a. Gregório apenas precisou ouvir o primeiro bom dia do visitante para imediatamente saber quem era. O chefe de escritório em pessoa. Que sina! Estar condenado a trabalhar numa firma em que a menor omissão dava imediatamente asa à maior das suspeitas. Seria que todos os empregados em bloco não passavam de malandros, que não havia entre eles um único homem devotado e leal que, tendo uma manhã perdido 1 hora de trabalho na firma ou coisa parecida, fosse tão atormentado pela consciência que perdesse a cabeça e ficasse realmente incapaz de levantar-se da cama?
Não teria bastado mandar um aprendiz perguntar se era realmente necessária qualquer pergunta. Teria de vir o próprio chefe de escritório, dando assim a conhecer a toda a família, uma família inocente, que esta circunstância suspeita não podia ser investigada por ninguém menos versado nos negócios que por ele próprio. E, mais pela agitação provocada por tais reflexões do que por qualquer desejo, Gregório rebolou com toda a força para fora da cama. Houve um baque sonoro, mas não propriamente um estrondo. A queda foi, até certo ponto, amortecida pelo tapete. Também o dorso era menos duro do que ele pensava, de modo que foi apenas um baque surdo, nem por isso muito alarmante. Simplesmente não tinha erguido a cabeça com cuidado suficiente e batera com ela. Virou-a e esfregou-a no tapete de dor e irritação. Alguma coisa caiu ali dentro, disse o chefe de escritório na sala contígua do lado esquerdo. Gregório tentou supor no seu íntimo que um dia poderia acontecer ao chefe de escritório qualquer coisa como a que hoje lhe acontecera a ele. Ninguém podia negar que era possível. Como em brusca resposta a esta suposição, o chefe de escritório deu alguns passos firmes na sala ao lado, fazendo ranger as botas de couro envernizado. Do quarto da direita, a irmã segredava para informá-lo da situação. Gregório, está aqui o chefe de escritório. Eu sei, murmurou Gregório de si para si, mas não ousou erguer a voz o suficiente para a irmã ouvir. Gregório, disse então o pai do quarto à esquerda, está aqui o chefe de escritório e quer saber por que é que não apanhou o primeiro trem. Não sabemos o que dizer para ele. Além disso, ele quer falar contigo pessoalmente. Abre essa porta, faz-me o favor. Com certeza não vai reparar na desarrumação do quarto. Bom dia, Sr. Sansa, saudava agora amistosamente o chefe de escritório. Ele não está bem, disse a mãe ao visitante, ao mesmo tempo que o pai falava ainda através da porta. Ele não está bem, senhor, pode acreditar. Se assim não fosse, ele alguma vez ia perder um trem. O rapaz não pensa senão no emprego. Quase me zango com a mania que ele tem de nunca sair à noite. Há 8 dias que está em casa e não houve uma única noite que não ficasse em casa. Senta-se ali à mesa, muito sossegado, a ler o jornal ou a consultar horários de trens. O único divertimento dele é talhar madeira. Passou 2 ou 3 noites a cortar uma moldurazinha de madeira. O senhor ficaria admirado se visse como ela é bonita. Está pendurada no quarto dele. Num instante vai vê-la, assim que o Gregório abrir a porta. Devo dizer que estou muito satisfeita por o senhor ter vindo. Sozinhos, nunca conseguiríamos que ele abrisse a porta. É tão teimoso, e tenho a certeza de que ele não está bem, embora ele não o reconhecesse essa manhã. Já vou, disse Gregório lenta e cuidadosamente, não se mexendo 1 centímetro com receio de perder uma só palavra da conversa. Não imagino qualquer outra explicação, minha senhora, disse o chefe de escritório. Espero que não seja nada de grave. Embora por outro lado deva dizer que nós, homens de negócios, feliz ou infelizmente, temos muitas vezes de ignorar pura e simplesmente qualquer ligeira indisposição, visto que é preciso olhar pelo negócio. Bem, o chefe de escritório pode entrar? Perguntou impacientemente o pai de Gregório, tornando a bater a porta. Não, disse Gregório. Na sala da esquerda seguiu-se um doloroso silêncio a esta recusa, enquanto no compartimento da direita a irmã começava a soluçar. Por que não se juntava a irmã aos outros? Provavelmente tinha se levantado da cama há pouco tempo e ainda nem começara a vestir-se. Bem, por que chorava ela? Por ele não se levantar e não abrir a porta ao chefe de escritório? Por ele estar em perigo de perder o emprego e porque o patrão havia de começar outra vez atrás dos pais para eles pagarem as velhas dívidas? Eram evidentemente coisas com as quais nesse instante ninguém tinha de preocupar-se. Gregório estava ainda em casa e nem por sombras pensava abandonar a família. É certo que de momento estava deitado no tapete e ninguém conhecedor da sua situação poderia seriamente esperar que abrisse a porta ao chefe de escritório. Mas por tão pequena falta de cortesia, que poderia ser plausivelmente explicada mais tarde, Gregório não iria por certo ser despedido sem mais nem que. E parecia-lhe que seria muito mais sensato deixarem-no em paz por agora do que atormentá-lo com lágrimas e súplicas. É claro que a incerteza e a desorientação deles desculpava aquele comportamento. Sr. Sansa, clamou então o chefe de escritório em voz mais alta. Que se passa consigo? Para aí, barricado no quarto a responder só por sims e nãos, a dar uma série de preocupações desnecessárias aos seus pais e, diga-se de passagem, a negligenciar as suas obrigações profissionais de uma maneira incrível.
Estou a falar em nome dos seus pais e do seu patrão e peço-lhe, muito a sério, uma explicação precisa e imediata. O senhor espanta-me, espanta-me. Julgava que o senhor era uma pessoa sossegada em que se podia ter confiança e de repente parece apostado em fazer uma cena vergonhosa. Realmente, o patrão sugeriu-me esta manhã uma explicação possível para o seu desaparecimento, relacionada com o dinheiro dos pagamentos que recentemente lhe foi confiado. Mas eu quase dei a minha solene palavra de honra de que não podia ser isso. Agora que vejo como o senhor é terrivelmente obstinado, não tenho o menor desejo de tomar a sua defesa. E a sua posição na firma não é assim tão inexpugnável. Vim com a intenção de dizer-lhe isto em particular, mas, visto que o senhor está a tomar tão desnecessariamente o meu tempo, não vejo razão para que os seus pais não ouçam igualmente. Desde há algum tempo que o seu trabalho deixa muito a desejar. Esta época do ano não é ideal para uma subida no negócio. Claro, admitamos isso, mas uma época do ano para não fazer negócio absolutamente nenhum? Essa não existe, Sr. Sansa, não pode existir. Mas, senhor... gritou Gregório fora de si, e na sua agitação esquecendo todo o resto. Vou abrir a porta agora mesmo. Tive uma ligeira indisposição, um ataque de tonturas que não me permitiu levantar-me. Ainda estou na cama, mas me sinto bem outra vez. Estou a levantar-me agora. Dê-me só mais 1 minuto ou 2. Não estou realmente tão bem como pensava, mas estou bem. Palavra. Como uma coisa destas pode repentinamente deitar uma pessoa abaixo? Ainda ontem à noite estava perfeitamente, os meus pais que o digam. Ou, antes, de fato, tive um leve pressentimento. Deve ter mostrado indícios disso. Por que não o comuniquei eu ao escritório? Mas uma pessoa pensa sempre que uma indisposição há de passar sem ficar em casa. Olha, senhor, poupe os meus pais. Tudo aquilo por que me repreende não tem qualquer fundamento. Nunca ninguém me disse uma palavra sobre isso. Talvez o senhor não tenha visto as últimas encomendas que mandei. De qualquer maneira, ainda posso apanhar o trem das 8. Estou muito melhor depois deste descanso de algumas horas. Não se prenda por mim, senhor. Daqui a pouco vou para o escritório e hei de estar suficientemente bom para o dizer ao patrão e apresentar-lhe desculpas. Ao mesmo tempo que tudo isto lhe saía tão desordenadamente de jacto que Gregório mal sabia o que estava a dizer. Havia chegado facilmente à cômoda, talvez devido à prática que tinha tido na cama, e tentava agora erguer-se em pé, socorrendo-se dela. Tencionava efetivamente abrir a porta, mostrar-se realmente e falar com o chefe de escritório. Estava ansioso por saber, depois de todas as insistências, o que diriam os outros ao vê-lo à sua frente. Se ficassem horrorizados, a responsabilidade já não era dele e podia ficar quieto. Mas, se o aceitassem calmamente, também não teria razão para preocupar-se, e podia realmente chegar à estação a tempo de apanhar o trem das 8, se andasse depressa. A princípio escorregou algumas vezes pela superfície envernizada da cômoda, mas, aos poucos, com uma última elevação, pôs-se de pé. Embora o atormentassem, deixou de ligar importância às dores na parte inferior do corpo. Depois, deixou-se cair contra as costas de uma cadeira próxima e agarrou-se às suas bordas com as pequenas pernas. Isto devolveu-lhe o controlo sobre si mesmo e parou de falar, porque agora podia prestar atenção ao que o chefe de escritório estava a dizer. Perceberam uma única palavra? Perguntava o chefe de escritório. Com certeza não está a tentar fazer de nós parvos? Oh, meu Deus! Exclamou a mãe lavada em lágrimas. Talvez ele esteja terrivelmente doente e estejamos a atormentá-lo. Grete, Grete! Chamou a seguir. Sim, mãe, respondeu a irmã do outro lado. Chamavam uma pela outra através do quarto de Gregório. Tens de ir imediatamente chamar o médico. O Gregório está doente. Vai chamar o médico depressa. Ouviste como ele estava a falar? Aquilo não era voz humana, disse o chefe de escritório numa voz perceptivelmente baixa ao lado da estridência da mãe. Ana! Ana! Chamava o pai através da parede para a cozinha, batendo as palmas. Chama imediatamente o serralheiro. E as meninas corriam pelo corredor com um silvo de saias. Como podia a irmã ter se vestido tão depressa? E abriam a porta da rua de par em par. Não se ouviu o som da porta a ser fechada a seguir. Tinham-na deixado, evidentemente aberta, como se faz em casas onde aconteceu uma grande desgraça. Mas Gregório estava agora muito mais calmo. As palavras que pronunciava já não eram inteligíveis, aparentemente,
embora a ele lhe parecessem distintas, mais distintas mesmo que antes, talvez porque o ouvido se tivesse acostumado ao som delas. Fosse como fosse, as pessoas julgavam agora que ele estava mal e estavam prontas a ajudá-lo. A positiva certeza com que estas primeiras medidas tinham sido tomadas confortou-o. Sentia-se uma vez mais impelido para o círculo humano e confiava em grandes e notáveis resultados, quer do médico, quer do serralheiro, sem, na verdade, conseguir fazer uma distinção clara entre eles. No intuito de tornar a voz tão clara quanto possível para a conversa que estava agora iminente, tossiu um pouco, o mais silenciosamente que pôde, claro, uma vez que também o ruído podia não soar como o da tosse humana, tanto quanto podia imaginar. Entre mentes, na sala contígua havia completo silêncio. Talvez os pais estivessem sentados à mesa com o chefe de escritório a segredar, ou talvez se encontrassem todos encostados à porta à escuta. Lentamente, Gregório empurrou a cadeira em direção à porta, após o que a alargou. Agarrou-se à porta para se amparar. As plantas das extremidades das pequenas pernas eram levemente pegajosas e descansou apoiado contra ela por um momento depois destes esforços. A seguir, empenhou-se em rodar a chave na fechadura, utilizando a boca. Infelizmente, parecia que não possuía quaisquer dentes. Com que havia de segurar a chave? Mas, por outro lado, as mandíbulas eram indubitavelmente fortes. Com a sua ajuda, conseguiu pôr a chave em movimento sem prestar atenção ao fato de estar certamente a danificá-las, em qualquer zona, visto que lhe saía da boca um fluido castanho que escorria pela chave e pingava para o chão. Ouçam só, disse o chefe de escritório na sala contígua. Está dando volta na chave. Isto foi um grande encorajamento para Gregório. Mas todos deviam tê-lo animado com gritos de encorajamento, o pai e a mãe também. Não, Gregório, deviam todos ter gritado. Continua, agarra-te bem a essa chave. E, na crença de que estavam todos a seguir atentamente os seus esforços, cerrou imprudentemente as mandíbulas na chave com todas as forças de que dispunha. À medida que a rotação da chave progredia, ele torneava a fechadura segurando-se agora só com a boca, empurrando a chave, ou puxando-a para baixo com todo o peso do corpo, consoante era necessário. O estalido mais sonoro da fechadura, finalmente a ceder, apressou literalmente Gregório. Com um fundo suspiro de alívio, disse de si para si: afinal, não precisei do serralheiro, e encostou a cabeça ao puxador para abrir completamente a porta. Como tinha de puxar a porta para si, manteve-se oculto mesmo quando a porta ficou escancarada. Teve de deslizar lentamente para contornar a portada mais próxima da porta dupla, manobra que lhe exigiu grande cuidado, não fosse cair em cheio de costas, mesmo ali no limiar. Estava ainda empenhado nesta operação sem ter tempo para observar qualquer outra coisa, quando ouviu o chefe de escritório soltar um agudo ó, que mais parecia um rugido do vento. Foi então que o viu, de pé junto da porta, com uma mão a tremer tapando a boca aberta e recuando, como se impelido por qualquer súbita força invisível. A mãe, que apesar da presença do chefe de escritório tinha o cabelo ainda em desalinho, espetado em todas as direções, começou por retorcer as mãos e olhar para o pai, após o que deu 2 passos em direção a Gregório e tombou no chão, num torvelinho de saias, o rosto escondido no peito. O pai cerrou os punhos com um ar cruel, como se quisesse obrigar Gregório a voltar para o quarto com um murro. Depois olhou perplexo em tomo da sala de estar, cobriu os olhos com as mãos e desatou a chorar, o peito vigoroso sacudindo por soluços. Gregório não entrou na sala, mantendo-se encostado à parte interior da portada fechada, deixando apenas metade do corpo à vista, a cabeça a tombar para um e outro lado, por forma a ver os demais. Entretanto, a manhã tornara-se mais límpida. Do outro lado da rua, divisava-se nitidamente uma parte do edifício cinzento escuro interminavelmente comprido, que era o hospital, abruptamente interrompido por uma fila de janelas iguais. Chovia ainda, mas eram apenas grandes pingos bem visíveis que caíam literalmente um a um. Sobre a mesa espalhava-se a louça do breve almoço, visto que esta era para o pai de Gregório a refeição mais importante, que prolongava durante horas percorrendo diversos jornais. Mesmo em frente de Gregório havia uma fotografia pendurada na parede que o mostrava fardado de tenente, no tempo em que fizera o serviço militar, a mão na espada e um sorriso despreocupado na face, que impunha respeito pelo uniforme e pelo seu porte militar.
A porta que dava para o vestíbulo estava aberta, vendo-se também aberta a porta de entrada, para além da qual se avistava o terraço de entrada e os primeiros degraus da escada. Bem, disse Gregório, perfeitamente consciente de ser o único que mantinha uma certa compostura. Vou me vestir, embalar as amostras e sair. Desde que o senhor me dê licença que saia. Como vê, não sou obstinado e tenho vontade de trabalhar. A profissão de caixeiro viajante é dura, mas não posso viver sem ela. Para onde vai o senhor? Para o escritório? Sim? Não se importa de contar lá exatamente o que aconteceu? Uma pessoa pode estar temporariamente incapacitada, mas essa é a altura indicada para recordar os seus serviços anteriores e ter em mente que, mais tarde, vencida a incapacidade, a pessoa certamente trabalhará com mais diligência e concentração. Tenho uma dívida de lealdade para com o patrão, como o senhor bem sabe. Além disso, tenho de olhar pelos meus pais e pela minha irmã. Estou a passar por uma situação difícil, mas acabarei vencendo. Não me torne as coisas mais complicadas do que elas já são. Eu bem sei que os caixeiros viajantes não são muito bem vistos no escritório. As pessoas pensam que eles levam uma vida estupenda e ganham rios de dinheiro. Trata-se de um preconceito que nenhuma razão especial leva a reconsiderar. Mas o senhor vê as coisas profissionais de uma maneira mais compreensiva do que o resto do pessoal. Isso vê, aqui para nós. Deixe que lhe diga. Mais compreensiva do que o próprio patrão, que, sendo o proprietário, facilmente se deixa influenciar contra qualquer dos empregados. E o senhor bem sabe que o caixeiro viajante, que durante todo o ano raramente está no escritório, é muitas vezes vítima de injustiças, do azar e de queixas injustificadas, das quais normalmente nada sabe, a não ser quando regressa exausto das suas deslocações, e só nessa altura sofre pessoalmente as suas funestas consequências. Para elas, não consegue descobrir as causas originais. Peço-lhe, por favor, que não se vá embora sem uma palavra sequer, que mostre que me dá razão, pelo menos em parte. Logo às primeiras palavras de Gregório, o chefe de escritório recuara e limitava-se a fitá-lo emboscado, retorcendo os lábios por cima do ombro crispado. Enquanto Gregório falava, não estivera um momento quieto, procurando, sem tirar os olhos de Gregório, esgueirar-se para a porta centímetro a centímetro, como se obedecesse a qualquer ordem secreta para abandonar a sala. Estava junto ao vestíbulo, e a maneira súbita como deu um último passo para sair da sala de estar, levaria a crer que tinha posto o pé em cima de uma brasa. Chegado ao vestíbulo, estendeu o braço direito para as escadas como se qualquer poder sobrenatural ali o aguardasse para libertá-lo. Gregório apercebeu-se de que, se quisesse que sua posição na firma não corresse sérios riscos, não podia de modo algum permitir que o chefe de escritório saísse naquele estado de espírito. Os pais não ligavam tão bem deste acontecimento. Tinham-se convencido ao longo dos anos de que Gregório estava instalado na firma para toda a vida e, além disso, estavam tão consternados com as suas preocupações imediatas que nem lhes corria pensar no futuro. Gregório, porém, pensava. Era preciso deter, acalmar, persuadir e, por fim, conquistar o chefe de escritório. Quer o seu futuro, quer o da família, dependiam disso. Se ao menos a irmã ali estivesse, era inteligente. Começara a chorar quando Gregório estava ainda deitado de costas na cama. E, por certo, o chefe de escritório, parcial como era em relação às mulheres, acabaria se deixando levar por ela. Ela teria fechado a porta de entrada e, no vestíbulo, dissiparia o horror. Mas ela não estava e Gregório teria de enfrentar sozinho a situação. E, sem refletir que não sabia ainda de que capacidade de movimentos dispunha, sem se lembrar sequer de que havia todas as possibilidades e até todas as probabilidades de as suas palavras serem mais uma vez ininteligíveis, afastou-se do umbral da porta, deslizou pela abertura e começou a encaminhar-se para o chefe de escritório, que estava agarrado com ambas as mãos ao corrimão da escada para o terraço. Subitamente, ao procurar apoio, Gregório tombou, com um grito débil, por sobre as inúmeras pernas. Mas, chegado a essa posição, experimentou pela primeira vez nessa manhã uma sensação de conforto físico. Tinha as pernas em terra firme. Obedeciam-lhe completamente, conforme observou com alegria, e esforçavam-se até por impeli-lo em qualquer direção que pretendesse. Sentia-se tentado a pensar que estava ao seu alcance um alívio final para todo o sofrimento. No preciso momento em que se encontrou no chão, balançando-se com sofrida ânsia para mover-se, não longe da mãe, na realidade mesmo defronte dela, esta, que parecia até aí completamente aniquilada, pôs-se de pé, de um salto,
de braços e dedos estendidos aos gritos. Socorro, por amor de Deus, socorro! Baixou a cabeça como se quisesse observar melhor Gregório. Mas, pelo contrário, continuou a recuar disparadamente e, esquecendo-se de que tinha atrás de si a mesma ainda posta, sentou-se precipitadamente nela, como se estivesse perdido momentaneamente a razão ao esbarrar contra o obstáculo imprevisto. Parecia igualmente indiferente ao acontecimento de a cafeteira que tinha ter tombado e estava derramando um fio sinuoso de café no tapete. Mãe! Mãe! Murmurou Gregório, erguendo a vista para ela. Nessa altura, o chefe de escritório estava já completamente tresloucado. Gregório não resistiu ao ver o café a correr, cerrou as mandíbulas com um estalo. Isto fez com que a mãe gritasse outra vez, afastando-se precipitadamente da mesa e atirando-se para os braços do pai, que se apressou a acolhê-la. Mas agora Gregório não tinha tempo a perder com os pais. O chefe de escritório nas escadas, com o queixo apoiado no corrimão, dava uma última olhadela para trás de si. Gregório deu um salto para ter melhor a certeza de ultrapassá-lo. O chefe de escritório devia ter-lhe adivinhado as intenções, pois de um salto, venceu vários degraus e desapareceu sempre aos gritos que ressoavam pelas escadas. Infelizmente a fuga do chefe de escritório pareceu pôr o pai de Gregório completamente fora de si, embora até então se tivesse mantido relativamente calmo. Assim, em lugar de correr atrás do homem ou de, pelo menos, não interferir na perseguição de Gregório, agarrou com a mão direita na bengala que o chefe de escritório tinha deixado numa cadeira, juntamente com um chapéu e um sobretudo, e, com a esquerda, num jornal que estava em cima da mesa e, batendo com os pés e brandindo a bengala e o jornal, tentou forçar Gregório a regressar ao quarto. De nada valeram os rogos de Gregório, que, aliás, nem sequer eram compreendidos. Por mais que baixasse humildemente a cabeça, o pai limitava-se a bater mais fortemente com os pés no chão. Por trás do pai, a mãe tinha escancarado uma janela apesar do frio e debruçava-se a ela segurando a cabeça com as mãos. Uma rajada de vento penetrou pelas escadas, agitando as cortinas da janela e agitando os jornais que estavam sobre a mesa, o que fez que se espalhassem algumas páginas pelo chão. Impiedosamente o pai de Gregório obrigava-o a recuar, assobiando e gritando como um selvagem. Mas Gregório estava pouco habituado a andar para trás, o que se revelou um processo lento. Se tivesse uma oportunidade de virar sobre si mesmo, poderia alcançar imediatamente o quarto, mas receava exasperar o pai com a lentidão de tal manobra e temia que a bengala que o pai brandia na mão pudesse desferir-lhe uma pancada fatal no dorso ou na cabeça. Finalmente reconheceu que não lhe restava alternativa, pois verificou, aterrorizado, que ao recuar, nem sequer conseguia controlar a direção em que se deslocava-se. Assim, sempre observando ansiosamente o pai de soslaio, começou a virar o mais rapidamente que pôde, o que na realidade era muito moroso. Talvez o pai tivesse registrado as suas boas intenções, visto que não interferiu, a não ser para, de quando em quando e à distância, lhe auxiliar a manobra com a ponta da bengala. Se ao menos ele parasse com aquele insuportável assobio, era uma coisa que estava a ponto de fazê-lo perder a cabeça. Quase havia completado a rotação quando o assobio o desorientou de tal modo que tornou a virar ligeiramente na direção errada. Quando finalmente viu a porta em frente da cabeça, pareceu-lhe que o corpo era demasiadamente largo para poder passar pela abertura. É claro que o pai, no estado de espírito atual, estava bem longe de pensar em qualquer coisa que se parecesse com abrir a outra portada para dar espaço à passagem de Gregório. Dominava-o a ideia fixa de fazer Gregório regressar para o quarto o mais depressa possível. Não aguentaria de modo algum que Gregório se entregasse aos preparativos de erguer o corpo e talvez deslizar através da porta. Nesta altura, o pai estava porventura a fazer mais barulho que nunca para obrigá-lo a avançar, como se não houvesse obstáculo nenhum que o impedisse. Fosse como fosse, o barulho que Gregório ouvia atrás de si não lhe soava aos ouvidos como a voz de pai nenhum. Não sendo caso para brincadeiras, Gregório lançou-se, sem se preocupar com as consequências, pela abertura da porta. Um dos lados do corpo ergueu-se e Gregório ficou entalado no umbral da porta, ferindo-se no flanco, que cobria a porta branca de horrorosas manchas. Não tardou em ficar completamente preso de tal modo que, por si só, não poderia mover-se, com as pernas de um dos lados a agitarem-se tremulamente no ar e as do outro penosamente esmagadas de encontro ao soalho.
Foi então que o pai lhe deu um violento empurrão que constituiu literalmente um alívio, e Gregório voou até ao meio do quarto, sangrando abundantemente. Empurrada pela bengala, a porta fechou-se violentamente atrás de si e, por fim, fez-se o silêncio. Capítulo 2. Foi apenas ao anoitecer que Gregório acordou do seu sono profundo, que mais parecera um desmaio. Ainda que nada o tivesse feito, de certo teria acordado pouco mais tarde por si só, visto que se sentia suficientemente descansado e bem dormido, mas parecia-lhe ter sido despertado por um andar cauteloso e pelo fechar da porta que dava para o vestíbulo. Os postes da rua projetavam aqui e além um reflexo pálido, no tecto e na parede superior dos móveis, mas ali embaixo, no local onde se encontrava, estava escuro. Lentamente, experimentando de modo desajeitado as antenas cuja utilidade começava pela primeira vez a apreciar, arrastou-se até a porta para ver o que acontecera. Sentia todo o flanco esquerdo convertido numa única cicatriz, comprida e incomodamente repuxada, e tinha efetivamente de coxear sobre as duas filas de pernas. Uma delas ficara gravemente atingida pelos acontecimentos dessa manhã. Era quase um milagre ter sido afetada apenas uma e arrastava-se, inútil, atrás de si. Só depois de chegar à porta, percebeu o que tinha atraído para ela, o cheiro da comida. Com efeito, tinham lá posto uma tigela de leite dentro do qual flutuavam pedacinhos de pão. Quase desatou a rir de contentamento porque sentia ainda mais fome que de manhã, e imediatamente enfiou a cabeça no leite, quase mergulhando também os olhos. Depressa a retirou, desanimado. Além de ter dificuldade em comer por causa do flanco esquerdo magoado, que o obrigava a ingerir a comida à força de sacudidelas, recorrendo a todo o corpo, não gostava do leite, conquanto tivesse sido a sua bebida preferida, e fosse certamente essa a razão que levara a irmã a pôr-lhe ali. Efetivamente, foi quase com repulsa que se afastou da tigela e se arrastou até meio do quarto. Através da fenda da porta, verificou que tinham acendido o gás na sala de estar, embora àquela hora o pai costumasse ler o jornal em voz alta para a mãe e eventualmente também para a irmã, nada se ouvia. Bom, talvez o pai tivesse recentemente perdido o hábito de ler em voz alta, hábito esse que a irmã tantas vezes mencionara, em conversa e por carta. Mas por todo o lado reinava o mesmo silêncio, embora por certo estivesse alguém em casa. Que vida sossegada minha família tem levado, disse Gregório de si para si, imóvel, a fitar a escuridão. Sentiu naquele momento um grande orgulho por ter sido capaz de proporcionar aos pais e à irmã uma tal vida numa casa tão boa. Mas que sucederia se toda a calma, conforto e satisfação acaba em catástrofe? Tentando não se perder em pensamentos, Gregório refugiou-se no exercício físico e começou a rastejar para um lado e para o outro ao longo do quarto. A certa altura, durante o longo fim de tarde, viu as portas laterais abrir-se ligeiramente e ser novamente fechada. Mais tarde sucedeu o mesmo com a porta do outro lado. Alguém pretendera entrar e mudara de ideias. Gregório resolveu postar-se ao pé da porta que dava para a sala de estar, decidido a persuadir qualquer visitante indeciso a entrar ou, pelo menos, a descobrir quem poderia ser. Mas esperou em vão, pois ninguém tornou a abrir a porta. De manhã cedo, quando todas as portas estavam fechadas à chave, todos tinham querido entrar. Agora que ele tinha aberto uma porta e a outra fora aparentemente aberta durante o dia, ninguém entrava e até as chaves tinham sido transferidas para o lado de fora das portas. Só muito tarde apagaram o gás na sala. Gregório tinha quase a certeza de que os pais e a irmã tinham ficado acordados até então, pois ouvia-se afastarem-se, caminhando nos bicos dos pés. Não era nada provável que alguém viesse visitá-lo até a manhã seguinte, de modo que tinha tempo de sobra para meditar sobre a maneira de reorganizar a sua vida. O enorme quarto vazio, dentro do qual era obrigado a permanecer deitado no chão, enchia-o de uma apreensão cuja causa não conseguia descobrir, pois havia 5 anos que o habitava. Meio inconscientemente, não sem uma leve sensação de vergonha, meteu-se debaixo do sofá, onde imediatamente se sentiu bem, embora ficasse com o dorso um tanto comprimido e não lhe fosse possível levantar a cabeça, lamentando apenas que o corpo fosse largo demais para caber totalmente debaixo do sofá. Ali passou toda a noite, grande parte da qual mergulhado num leve torpor,
do qual a fome constantemente o despertava com um sobressalto, preocupando-se ocasionalmente com a sua sorte e alimentando vagas esperanças que levavam todas à mesma conclusão. Devia deixar-se estar e, usando de paciência e do mais profundo respeito, auxiliar a família a suportar os incômodos que estava destinado a causar-lhes nas condições presentes. De manhã bem cedo, Gregório teve ocasião de pôr à prova o valor das suas recentes resoluções, dado que a irmã, quase totalmente vestida, abriu a porta que dava para o vestíbulo e espreitou para dentro do quarto. Não o viu imediatamente, mas, ao apercebê-lo debaixo do sofá, que diabo tinha de estar em qualquer sítio? Não havia de ter se sumido, pois não? Ficou de tal modo assustada que fugiu precipitadamente, batendo com a porta. Mas teria que, arrependida desse comportamento, tornou a abrir a porta e entrou nos bicos dos pés, como se estivesse de visita a um inválido ou a um estranho. Gregório estendeu a cabeça para fora do sofá e ficou a observá-la. Notaria a irmã que ele deixara o leite intacto, não por falta de fome, e traria qualquer outra comida que lhe agradasse mais ao paladar? Se ela não o fizesse de moto próprio, Gregório preferiria morrer de fome a chamar-lhe a atenção para o acontecimento, muito embora sentisse um irreprimível desejo de saltar do seu refúgio debaixo do sofá e rojar-se-lhe aos pés, pedindo de comer. A irmã notou imediatamente com surpresa que a tigela estava ainda cheia, à exceção de uma pequena porção de leite derramado em tomo dela. Ergueu logo a tigela, não diretamente com as mãos, é certo, mas sim com um pano, e levou-a. Gregório sentia uma enorme curiosidade de saber o que traria ela em sua substituição, multiplicando conjecturas. Não poderia de modo algum adivinhar o que a irmã, em toda sua bondade, fez a seguir. Para descobrir do que gostaria ele, trouxe-lhe toda uma quantidade de alimentos sobre um pedaço velho de jornal. Eram hortaliças velhas e meio podres, ossos do jantar da noite anterior, cobertos de um molho branco solidificado. Uvas e amêndoas, era um pedaço de queijo que Gregório 2 dias antes teria considerado intragável. Era uma côdea de pão duro, um pão com manteiga sem sal e outro com manteiga salgada. Além disso, tornou a pôr no chão a mesma tigela, dentro da qual deixou água e que pelos vistos ficaria reservada para seu exclusivo uso. Depois, cheia de tacto, percebendo que Gregório não comeria na sua presença, afastou-se rapidamente e deu mesmo volta à chave, dando-lhe a entender que podia ficar completamente à vontade. Todas as pernas de Gregório se precipitaram em direção à comida. As feridas deviam estar completamente curadas, além de tudo, porque não sentia qualquer incapacidade, o que o espantou e o fez lembrar-se de que havia mais de um mês tinha feito um golpe num dedo com uma faca, e ainda 2 dias antes lhe doía a ferida. Estarei agora menos sensível? Pensou, ao mesmo tempo que sugava vorazmente o queijo que, de toda a comida, era a que mais forte e imediatamente o atraía. Pedaço a pedaço, com lágrimas de satisfação nos olhos, devorou rapidamente o queijo, as hortaliças e o molho. Por outro lado, a comida fresca não tinha atrativos para si. Não podia sequer suportar-lhe o cheiro, que o obrigava até a arrastar para uma certa distância os pedaços que eram capazes de comer. Tinha acabado de comer havia bastante tempo e estava apenas preguiçosamente quieto no mesmo local, quando a irmã rodou lentamente a chave como que a fazer-lhe sinal para se retirar. Isto fê-lo levantar de súbito, embora estivesse quase adormecido, e precipitar-se novamente para debaixo do sofá. Foi-lhe necessária uma considerável dose de autodomínio para permanecer ali debaixo, dado que a pesada refeição lhe tinha feito inchar um tanto o corpo e estava tão comprimido que mal podia respirar. Atacado de pequenos surtos de sufocação, sentia os olhos saírem um bocado para fora da cabeça ao observar a irmã, que de nada suspeitava, varrendo não apenas os restos do que comera, mas também as coisas em que não tocara, como se não fossem de utilidade, fosse para quem fosse, e metendo-as apressadamente com a pá num balde, que cobriu com uma tampa de madeira e retirou do quarto. Mal a irmã virou costas, Gregório saiu debaixo do sofá, dilatando e esticando o corpo. Assim era Gregório alimentado, uma vez de manhã cedo, enquanto os pais e a criada estavam ainda a dormir, e outra vez depois de terem todos almoçado, pois os pais faziam uma curta sesta, e a irmã podia mandar a criada fazer um ou outro recado. Não que eles desejassem que ele morresse de fome, claro está, mas talvez porque não pudessem suportar saber mais sobre as suas refeições do que aquilo que sabiam pela boca da irmã, e talvez ainda porque a irmã os quisesse poupar a todas as preocupações, por mais pequenas que fossem,
visto que eles tinham de suportar ser mais do que suficiente. Uma coisa que Gregório nunca pôde descobrir foi que pretexto tinha sido utilizado para se libertarem do médico e do serralheiro na primeira manhã, já que, como ninguém compreendia o que ele dizia, nunca lhes passara pela cabeça, nem sequer a irmã, que ele pudesse percebê-los. Assim, sempre que a irmã ia ao seu quarto, Gregório contentava-se em ouvi-la soltar um ou outro suspiro ou exprimir uma ou outra invocação aos seus santos. Mais tarde, quando se acostumou um pouco mais à situação, é claro que nunca poderia acostumar-se inteiramente. Fazia por vezes uma observação que revelava uma certa simpatia ou que, como tal, podia ser interpretada. Bom, hoje ele gostou do jantar, disse enquanto Gregório tinha consumido boa parte da comida. Quando ele não comia, o que ia acontecendo com frequência cada vez maior, dizia, quase com tristeza. Hoje tornou a deixar tudo. Embora não pudesse manter-se diretamente a par do que ia acontecendo, Gregório apanhava muitas conversas nas salas contíguas e, assim que elas se tornavam audíveis, corria para a porta em questão, colando-se todo a ela. Durante os primeiros dias, especialmente, não havia conversa alguma que se lhe não referisse de certo modo, ainda que indiretamente. Durante 2 dias houve deliberações familiares sobre o que devia fazer-se, mas o assunto era igualmente discutido fora das refeições, visto que estavam sempre, pelo menos, 2 membros da família em casa. Ninguém queria ficar lá sozinho e deixá-la sem ninguém estava inteiramente fora da questão. Logo nos primeiros dias, a criada, cujo verdadeiro conhecimento da situação não era para Gregório perfeitamente claro, caíra de joelhos diante da mãe, suplicando-lhe que a deixasse ir embora. Quando saiu 1/4 de hora mais tarde, agradeceu de lágrimas nos olhos o favor de ter sido dispensada, como se fosse a maior graça que pudesse ser-lhe concedida, e, sem que ninguém lhe o sugerisse, prestou um solene juramento de que nunca contaria a ninguém o que se passara. Agora a irmã era também obrigada a cozinhar para ajudar a mãe. É certo que não era trabalho de monta, pois pouco se comia naquela casa. Gregório ouvia constantemente um dos membros da família a insistir com outro para que comesse e a receber invariavelmente a resposta: "Não, muito obrigado, estou satisfeito", ou coisa semelhante. Talvez não bebessem sequer. Muitas vezes a irmã perguntava ao pai se não queria cerveja e oferecia-se amavelmente para lhe ir comprar. Se ele não respondia, dava a entender que podia pedir à porteira que fosse buscá-la, para que ele não se sentisse em dívida. Mas nessa altura o pai retorquia com um rotundo "não", e ficava o assunto arrumado. Logo no primeiro dia, o pai explicara a situação financeira e as perspectivas da família à mãe e à irmã. De quando em quando, erguia-se da cadeira para ir buscar qualquer recibo ou apontamento a um pequeno cofre que tinha conseguido salvar do colapso financeiro em que mergulhara 5 anos atrás. Ouviam-no abrir a complicada fechadura e a remexer em papéis, depois a fechá-la novamente. Tais informações do pai foram as primeiras notícias agradáveis que Gregório teve desde o início do cativeiro. Sempre julgara que o pai tinha perdido tudo, ou, pelo menos, o pai nunca dissera nada em contrário, e é evidente que Gregório nunca lhe o perguntara diretamente. Na altura em que a ruína tinha desabado sobre o pai, o único desejo de Gregório era fazer todos os possíveis para que a família se esquecesse com a maior rapidez de tal catástrofe, que mergulhara todos no mais completo desespero. Assim, começara a trabalhar com invulgar ardor e, quase de um dia para outro, passou de simples empregado de escritório a caixeiro viajante. Com oportunidades conseguiu entre melhores de ganhar bem, êxito esse que depressa se converteu em metal sonante que depositava na mesa, ante a surpresa e a alegria da família. Tinha sido uma época feliz que nunca viria a ser igualada, embora mais tarde Gregório ganhasse o suficiente para sustentar inteiramente a casa. Tinham-se pura e simplesmente habituado ao acontecimento tanto a família como ele próprio. Ele dava o dinheiro de boa vontade e eles aceitavam-no com gratidão, mas não havia qualquer efusão de sentimentos. Só com a irmã mantivera uma certa intimidade, alimentando a secreta esperança de poder mandá-la para o conservatório no ano seguinte, apesar das grandes despesas que isso acarretaria, as quais de qualquer maneira haveria de fazer face, já que ela, ao contrário de Gregório, gostava imenso de música e tocava violino de tal modo que comovia quantos a ouviam. Durante os breves dias que passava em casa, falava muitas vezes do conservatório nas conversas com a irmã, mas sempre apenas como um belo sonho irrealizável. Quanto aos pais, procuravam até evitar essas inocentes referências à questão.
Gregório tomara a firme decisão de levar a ideia avante e tencionava anunciar solenemente o acontecimento no dia de Natal. Essas eram as ideias completamente fúteis na sua atual situação que lhe povoavam a mente enquanto se mantinha ereto, encostado à porta, à escuta. Por vezes o cansaço obrigava-o a interrompê-la, limitando-se então a encostar a cabeça à porta, mas imediatamente obrigado a endireitar-se de novo, pois até o leve ruído que fazia ao mexer a cabeça era audível na sala ao lado e fazia parar todas as conversas. "Que estará ele a fazer agora?" perguntou o pai decorridos alguns instantes, virando-se de certo para a porta. Só então ressuscitava gradualmente a conversa antes interrompida. Dado que o pai se tomava repetitivo nas explicações, por um lado devido ao acontecimento de há muito não se encarregar de tais assuntos, por outro, graças à circunstância de a mãe nem sempre perceber tudo à primeira. Gregório ficou por fim a saber que um certo número de investimentos, poucos é certo, tinham escapado à ruína e tinham até aumentado ligeiramente, pois entretanto ninguém tocara nos dividendos. Além disso, nem todo o dinheiro dos ordenados mensais de Gregório, de que guardava para si apenas uma pequena parte, tinha sido gasto, o que originara economias que constituíam um pequeno capital. Do outro lado da porta, Gregório acenava ansiosamente com a cabeça, satisfeito perante aquela demonstração de inesperado espírito de poupança e previsão. A verdade é que, com aquele dinheiro suplementar, podia ter pago uma porção maior da dívida do pai ao patrão, apressando assim o dia em que poderia deixar o emprego, mas sem dúvida o pai fizera muito melhor assim. Apesar de tudo, aquele capital não era de modo nenhum suficiente para que a família vivesse dos juros. Talvez o pudessem fazer durante 1 ano ou 2, quando muito. Era pura e simplesmente uma quantia que urgia deixar de parte para qualquer emergência. Quanto ao dinheiro para fazer face às despesas normais, havia que ganhá-lo. O pai era ainda saudável, mas estava velho e não trabalhava havia 5 anos, pelo que não era de esperar que fizesse grande coisa. Ao longo desses 5 anos, os primeiros anos de lazer de uma vida de trabalho, ainda que mal sucedido, tinha engordado e tornara-se um tanto lento. Quanto à velha mãe, como poderia ganhar a vida com aquela asma que até o simples andar agravava, obrigando-a muitas vezes a deixar-se cair no sofá, a arquejar junto de uma janela aberta? E seria então justo encarregar do sustento da casa à irmã, ainda uma criança com seus 17 anos e cuja vida tinha até aí sido tão agradável e se resumia a vestir-se bem, dormir bastante tempo, ajudar a cuidar da casa, ir de vez em quando a diversões modestas e, sobretudo, tocar violino? A princípio, sempre que ouvia menções à necessidade de ganhar dinheiro, Gregório afastava-se da porta e deixava-se cair no fresco sofá de couro ao lado dela, rubro de vergonha e desespero. Muitas vezes ali se deixava estar durante toda a noite sem dormir a esfregar-se no couro durante horas a fio. Quando não, reunia a coragem necessária para se entregar ao violento esforço de empurrar uma cadeira de braços para junto da janela, trepava para o peitoril e, arrimando-se à cadeira, encostava-se às vidraças, certamente obedecendo a qualquer reminiscência da sensação de liberdade que sempre experimentava ao ver a janela. De fato, dia após dia, até as coisas que estavam relativamente pouco afastadas se tornavam pouco nítidas. O hospital do outro lado da rua, que antigamente odiava por ter sempre à frente dos olhos, ficava agora bastante para além do seu alcance visual e, se não soubesse que vivia ali, numa rua sossegada de qualquer maneira, uma rua de cidade, bem poderia julgar que a janela dava para um terreno deserto onde o cinzento do céu e da terra se fundiam indistintamente. Esperta como era, a irmã só precisou ver 2 vezes a cadeira junto da janela. A partir de então, sempre que acabava de arrumar o quarto, tornava a colocar a cadeira no mesmo sítio e até deixava as portadas interiores das janelas abertas. Se ao menos pudesse falar com ela e agradecer-lhe tudo o que fazia por ele, suportaria melhor os seus cuidados. Mas naquelas condições sentia-se oprimido. É certo que ela tentava fazer, o mais despreocupadamente possível, tudo o que lhe fosse desagradável, o que, com o correr do tempo, cada vez o conseguia melhor, mas também Gregório, aos poucos, se ia apercebendo mais lucidamente da situação. Bastava a maneira de ela entrar para o angustiar. Mal penetrava no quarto, corria para a janela, sem sequer dar-se ao trabalho de fechar a porta atrás de si, apesar do cuidado que costumam ter em ocultar aos outros a visão de Gregório, e, como se estivesse pontos de sufocar, abria precipitadamente a janela e ali ficava a apanhar ar durante 1 minuto,
por mais frio que fizesse, respirando profundamente. 2 vezes por dia incomodava Gregório com a sua ruidosa precipitação, que o fazia refugiar-se a tremer debaixo do sofá durante todo o tempo, ciente de que a irmã certamente o pouparia a tal incômodo se lhe fosse possível permanecer na sua presença sem abrir a janela. Certa vez, coisa de 1 mês após a metamorfose de Gregório, quando já não havia por certo motivo para assustar-se com o seu aspecto, apareceu ligeiramente mais cedo do que era habitual e deu com ele a ver a janela, imóvel, numa posição em que parecia um espectro. Gregório não se surpreenderia se ela não entrasse pura e simplesmente, pois não podia abrir imediatamente a janela enquanto ele ali estivesse. Mas ela não só evitou entrar, como deu um salto para trás, diria que alarmada, e bateu com a porta em retirada. Um estranho que observasse a cena julgaria com certeza que Gregório a esperava para lhe morder. É claro que imediatamente se escondeu debaixo do sofá, mas ela só voltou ao meio-dia com um ar bastante mais perturbado do que era vulgar. Este acontecimento revelou a Gregório a repulsa que o seu aspecto provocava ainda à irmã, e o esforço que devia custar-lhe não desatar a correr mal via a pequena porção do seu corpo que aparecia sob o sofá. Nestas condições, decidiu um dia poupá-la a tal visão e, à custa de 4 horas de trabalho, pôs um lençol pelas costas e dirigiu-se para o sofá, dispondo-o de modo a ocultar-lhe totalmente o corpo, mesmo que a irmã se baixasse para espreitar. Se ela achasse desnecessário o lençol, de certo o tiraria do sofá, visto ser evidente que aquela forma de ocultação e confinamento em nada contribuíam para o conforto de Gregório. Neste instante ele deixou o lençol onde estava e ele teve mesmo a impressão de surpreender-lhe um olhar de gratidão ao levantar cuidadosamente uma ponta do lençol para ver qual a reação da irmã àquela nova disposição. Durante os primeiros 15 dias, os pais não conseguiram reunir a coragem necessária para entrarem no quarto de Gregório, que frequentemente os ouvia elogiarem a atividade da irmã, que anteriormente costumavam repreender, por a considerarem até certo ponto uma lia inútil. Agora, era frequente esperarem ambos à porta, enquanto a irmã procedia à limpeza do quarto, perguntando-lhe logo que saía como corriam as coisas lá dentro, o que tinha Gregório comido, como se comportara desta vez e se porventura não melhorara um pouco. A mãe, essa, começou relativamente cedo a pretender visitá-lo. Mas o pai e a irmã tentaram logo dissuadi-la, contrapondo argumentos que Gregório escutava atentamente e que ela aceitou totalmente. Mais tarde, só conseguiam removê-la pela força e, quando ela exclamava, a chorar: "Deixem-me ir ver o Gregório, o meu pobre filho. Não percebem que tenho de ir vê-lo?" Gregório pensava que talvez fosse bom que ela lá fosse. Não todos os dias, claro, mas talvez uma vez por semana. No fim de contas, ela havia de compreender muito melhor que a irmã, que não passava de uma criança, apesar dos esforços que fazia e aos quais talvez se tivesse entregado por mera consciência infantil. O desejo que Gregório sentia de ver a mãe não tardou em ser satisfeito. Durante o dia, evitava mostrar-se à janela, por consideração para com os pais, mas os poucos metros quadrados de chão de que dispunha não davam para grandes passeios, nem lhe seria possível passar toda a noite imóvel. Por outro lado, perdia rapidamente todo e qualquer gosto pela comida. Para se distrair, adquirira o hábito de se arrastar ao longo das paredes e do tecto. Gostava particularmente de manter-se suspenso do tecto, coisa muito melhor do que estar no chão. A respiração tornava-se-lhe mais livre, o corpo oscilava e coleava suavemente e, quase beatificamente, absorvido por tal suspensão, chegava a deixar-se cair ao chão. Possuindo melhor coordenação dos movimentos do corpo, nenhuma queda daquela altura tinha consequências. A irmã notara imediatamente esta nova distração de Gregório, visto que ele deixava atrás de si, ao deslocar-se, marcas da substância pegajosa das extremidades das pernas, e meteu-se-lhe na cabeça a arranjar-lhe a maior porção de espaço livre possível para os passeios, retirando as peças de mobiliário que constituíssem obstáculos para o irmão, especialmente a cômoda e a secretária. A tarefa era demasiado pesada para si, e, se não se atrevia a pedir ajuda ao pai, estava fora de questão recorrer à criada, uma menina de 16 anos que havia tido a coragem de ficar após a partida da cozinheira, visto que a moça tinha pedido o especial favor de manter a porta da cozinha fechada à chave e abri-la apenas quando expressamente a chamavam. Deste modo, só lhe restava apelar para a mãe numa altura em que o pai não estivesse em casa.
A mãe anuiu-se entre exclamações de ávida satisfação que diminuíram junto à porta do quarto de Gregório. É claro que a irmã entrou primeiro para verificar se estava tudo em ordem antes de deixar a mãe entrar. Gregório puxou precipitadamente o lençol para baixo e dobrou-o mais, de maneira a parecer que tinha sido acidentalmente atirado para cima do sofá. Desta vez não deitou a cabeça de fora para espreitar, renunciando ao prazer de ver a mãe pela satisfação de ela ter decidido afinal visitá-lo. Entre, que ele não está à vista, disse a irmã, certamente guiando-a pela mão. Gregório ouvia agora as duas mulheres a esforçarem-se por deslocar a pesada cômoda e a irmã a chamar a si a maior parte do trabalho, sem dar ouvidos às admoestações da mãe, receosa de que a filha estivesse a fazer esforços demasiados. A manobra foi demorada. Passado pelo menos 1/4 de hora de tentativas, a mãe objetou que o melhor seria deixar a cômoda onde estava, em primeiro lugar porque era pesada demais e nunca conseguiriam deslocá-la antes da chegada do pai e, se ficasse no meio do quarto como estava, só dificultaria os movimentos de Gregório. Em segundo lugar, nem sequer havia a certeza de que a remoção da mobília lhe prestasse um serviço. Tinha a impressão do contrário. A visão das paredes nuas deprimia-a, e era natural que sucedesse o mesmo a Gregório. Dado que estava habituado à mobília havia muito tempo e a sua ausência poderia fazê-lo sentir-se só. Não é verdade, disse em voz baixa, aliás, pouco mais que murmurara durante todo o tempo, como se quisesse evitar que Gregório, cuja localização exata desconhecia, lhe reconhecesse sequer o tom de voz, pois estava convencida de que ele não percebia as palavras. Não é verdade que, retirando-lhe a mobília, lhe mostramos não ter já qualquer esperança de que ele se cure e que o abandonamos impiedosamente à sua sorte? Acho que o melhor é deixar o quarto exatamente como sempre esteve, para que ele, quando voltar para nós, encontre tudo na mesma e esqueça com mais facilidade o que aconteceu entretanto. Ao ouvir as palavras da mãe, Gregório apercebeu-se de que a falta de conversação direta com qualquer ser humano, durante os 2 últimos meses, aliada à monotonia da vida em família, lhe deviam ter perturbado o espírito. Se assim não fosse, não teria genuinamente ansiado pela retirada da mobília do quarto. Quereria efetivamente que o quarto acolhedor, tão confortavelmente equipado, com a velha mobília da família, se transformasse numa caverna nua onde de certo poderia arrastar-se livremente em todas as direções, à custa do simultâneo abandono de qualquer reminiscência do seu passado humano? Sentia-se tão perto desse esquecimento total que só a voz da mãe, que há tanto tempo não ouvia, não lhe permitira mergulhar completamente nele. Nada devia ser retirado do quarto. Era preciso que ficasse tudo como estava, pois não podia renunciar à influência positiva da mobília no estado de espírito em que se encontrava e, mesmo que o mobiliário lhe perturbasse as voltas sem sentido, isso não redundava em prejuízo, mas sim em vantagem. Infelizmente a irmã era de opinião contrária. Habituara-se, e não sem motivos, a considerar-se uma autoridade que não respeitava a Gregório em contradição com os pais, de modo que a presente opinião da mãe era suficiente para a decidir a retirar, não só a cômoda e a secretária, mas toda a mobília, à exceção do indispensável sofá. É certo que esta decisão não era consequência da simples teimosia infantil nem da autoconfiança que recentemente adquirira, tão inesperada como penosamente. Tinha efetivamente percebido que Gregório precisava de uma porção de espaço para vaguear, e, tanto quanto lhe era dado observar, Gregório nunca usara sequer a mobília. Outro fator terá porventura sido igualmente o temperamento entusiástico de qualquer menina adolescente, que tende a manifestar-se em todas as ocasiões possíveis e que agora levava a Gretchen a exagerar o drama da situação do irmão, a fim de poder auxiliá-lo mais ainda. Num quarto onde Gregório reinasse rodeado de paredes nuas, havia fortes probabilidades de ninguém alguma vez entrar, a não ser ela. Assim, não se deixou dissuadir pela mãe, que parecia cada vez menos à vontade no quarto. Estado de espírito que só contribuía para sentir-se mais insegura. Rapidamente reduzida ao silêncio, limitou-se, pois, a ajudar a filha a retirar a cômoda na medida do possível. Ora, sem a cômoda podia Gregório muito bem passar, mas era forçoso que conservasse a secretária. Logo que as mulheres removeram a cômoda, à força de arquejantes arrancos, Gregório pôs a cabeça de fora para ver como poderia intervir da maneira mais delicada e cuidadosa. Quis o destino que fosse a mãe a primeira a regressar, enquanto Gretchen, no quarto contíguo, tentava deslocar sozinha a cômoda, evidentemente debalde.
Como a mãe não estava habituada ao seu aspecto, era provável que sofresse um grande choque ao vê-lo. Receando que tal acontecesse, Gregório recuou precipitadamente para a outra extremidade do sofá, mas não conseguiu evitar que o lençol se agitasse ligeiramente. Esse movimento foi o bastante para alertar a mãe, que ficou imóvel por um instante e em seguida se refugiou junto de Gretchen. Embora Gregório tentasse convencer-se de que nada de anormal se passava, que se tratava apenas de uma mudança de algumas peças de mobiliário, acabou por reconhecer que as idas e vindas das mulheres, os sons momentâneos que produziam e o arrastar de móveis o afetavam como se tratasse de uma indisposição que viesse de todos os lados ao mesmo tempo e, por mais que encolhesse a cabeça e as pernas e se acachapasse no chão, viu-se perante a certeza de que não poderia continuar a suportar tudo aquilo por muito tempo. Tiravam-lhe tudo do quarto, privavam-no de tudo o que lhe agradava. A cômoda onde guardava a serra de recorte e as outras ferramentas tinha sido retirada, e agora tentavam remover a secretária, que quase parecia colada ao chão, na qual fizera todos os trabalhos de casa quando frequentara a escola comercial, e, antes disso, o liceu e, pois era, até a escola primária, não conseguia deter-se a analisar as boas intenções das duas mulheres, cuja existência quase tinha esquecido nessa altura, visto estarem tão exaustas que se dedicavam ao trabalho em silêncio, ouvindo apenas o pesado arrastar dos pés de ambas. Nestas condições, apressou-se a sair do esconderijo, ao mesmo tempo que as mulheres, no quarto ao lado, se apoiavam na secretária, tomando fôlego. 4 vezes mudou de direção, pois não sabia o que salvar primeiro. De repente, avistou na parede oposta, totalmente liberta de mobiliário, a figura da mulher envolta em peles. Trepou rapidamente pela parede e colou-se ao vidro da moldura, que constituía uma superfície à qual seu corpo aderia bem e que lhe refrescava agradavelmente o ventre escaldante. Pelo menos o quadro que o corpo de Gregório ocultava totalmente ninguém havia de retirar. Voltou a cabeça para a porta da sala de estar, a fim de poder observar as mulheres quando regressassem. Pouco tinham descansado, visto que regressavam nesse momento, a mãe quase apoiada a Gretchen, que lhe passara o braço em torno da cintura. Bem, que havemos de tirar agora? Perguntou Gretchen, olhando em volta. Foi então que deparou com Gregório, manteve a compostura, provavelmente em atenção à mãe, e inclinou a cabeça para ela, a fim de evitar que levantasse a vista. Ao mesmo tempo perguntou-lhe em voz trêmula e desabrida. Não será melhor voltarmos um instante ao refeitório? Gregório adivinhou facilmente as intenções de Gretchen, queria pôr a mãe a salvo e enxotá-lo seguidamente da parede. Muito bem, ela que experimentasse. Agarraria ao quadro e não cederia, preferiria avançar sobre o rosto de Gretchen. Mas as palavras de Gretchen não haviam logrado senão desassossegar a mãe, que deu um passo para o lado e encarou o enorme vulto castanho no florido papel da parede. Antes de tomar perfeita consciência de que se tratava de Gregório, gritou roucamente. Ai meu Deus! Ai meu Deus! E deixou-se desmaiar de braços abertos no sofá, não dando mais sinal de vida. Gregório! Gritou a irmã, fitando-o com um punho cerrado erguido na sua direção. Era a primeira vez que se lhe dirigia diretamente depois da metamorfose. Correu à sala contígua em busca de um frasco de sais para reanimar a mãe. Gregório quis igualmente ajudar, pois havia tempo para salvar o quadro, mas teve de fazer grande esforço para se descolar do vidro. Ao consegui-lo, correu atrás da irmã para a sala contígua, como se pudesse aconselhá-la a exemplo do que costumava fazer, mas não teve outro remédio senão deixar-se ficar desamparadamente atrás dela. Gretchen remexia por entre vários frascos e, ao virar-se, entrou em pânico ante a visão de Gregório. Um dos frascos caiu ao chão, partindo-se. Ao saltar, um caco cortou o focinho de Gregório, ao mesmo tempo que uma droga corrosiva lhe salpicava o corpo. Sem mais detenças, Gretchen agarrou em todos os frascos que lhe era possível transportar e correu para a mãe, fechando violentamente a porta com o pé. Gregório via-se assim, separado da mãe, que talvez estivesse à beira da morte por sua culpa. Não se atrevia a abrir a porta receando assustar Gretchen, que tinha de cuidar da mãe. Só lhe restava esperar. Consumido pelo remorso e cuidado, começou a andar para um lado e para o outro, trepando tudo, paredes, mobília e tecto. Finalmente, acossado pelo desespero, viu a sala a andar à roda e caiu no meio da grande mesa. Decorridos alguns instantes, Gregório estava ainda impotentemente deitado na mesa, cercado pelo silêncio, que constituía talvez um bom sintoma. Depois soou a campainha da porta. A criada estava certamente fechada na cozinha e tinha que ser Gretchen a abrir a porta. Era o pai.
Que aconteceu? Foram as suas primeiras palavras. A expressão de Gretchen deve ter sido suficientemente elucidativa. Respondeu em voz abafada, aparentemente com a cabeça oculta no peito. A mãe teve um desmaio, mas está melhor. Foi o Gregório que se soltou. Bem me parecia, replicou o pai. Eu bem vos avisei, mas vocês, as mulheres, nunca ligam. Era evidente para Gregório que o pai tinha interpretado da pior maneira possível a explicação demasiado curta de Gretchen e imaginava Gregório culpado de qualquer ato violento. Urgia, portanto, deixar o pai acalmar-se, visto que não tinha tempo nem processo de dar explicações. Precipitou-se assim para a porta do quarto e comprimiu-se contra ela para que o pai visse, ao passar do vestíbulo, que o filho tinha tido a louvável intenção de regressar imediatamente ao quarto e que, por conseguinte, não era preciso obrigá-lo a recolher-se ali, pois desapareceria num ápice se simplesmente a porta estivesse aberta. O pai não estava em estado de espírito que lhe permitisse essas substituições. Mal o avistou, gritou um ali simultaneamente irado e exultante. Gregório afastou a cabeça da porta e virou-a para o pai. Para dizer a verdade, não era o pai que imaginara. Tinha de admitir que ultimamente se deixara absorver de tal modo pela diversão de caminhar pelo tecto, que não dava a atenção de outros tempos ao que se passava no resto da casa, embora fosse obrigação sua estar preparado para certas alterações. Mas, ao mesmo tempo, seria aquele realmente o seu pai? Seria o mesmo homem que costumava ver pesadamente deitado na cama quando partia para cada viagem? Que o cumprimentava quando ele voltava à noite deitado de pijama numa cadeira de braços? Que não conseguia ter-se de pé e se limitava a erguer os braços para o saudar? Que, nas raras vezes em que saía com o resto da família, 1 ou 2 domingos por ano nas férias, caminhava entre Gregório e a mãe. Andavam bem devagar, o pai ainda mais vagarosamente do que eles, atabafado dentro do velho sobretudo, arrastando-se laboriosamente com o auxílio da bengala, que pousava cautelosamente em cada degrau e que, sempre que tinha alguma coisa para dizer, quase sempre era obrigado a parar e a juntá-los todos à sua volta. Agora estava ali de pé firme, envergando uma bela farda azul de botões dourados, das que os contínuos dos bancos usam. O vigoroso duplo queixo espetava-se para fora da dura gola alta do casaco e, sob as espessas sobrancelhas, brilhavam-lhe os olhos pretos vívidos e penetrantes. Os cabelos brancos outrora emaranhados dividiam-se agora bem lisos para um e outro lado de uma risca ao meio impecavelmente traçada. Lançou vigorosamente o boné que tinha bordado o monograma de qualquer banco para cima de um sofá, no outro extremo da sala, e corria as largas abas do casaco, avançou ameaçadoramente para Gregório. Provavelmente nem ele próprio sabia o que ia fazer, mas, fosse como fosse, ergueu o pé a uma altura pouco natural, aterrando Gregório ante o tamanho descomunal das solas dos sapatos. Mas Gregório não podia arriscar-se a enfrentá-lo, pois desde o primeiro dia da sua nova vida se tinha apercebido de que o pai considerava que só se podia lidar com ele adotando as mais violentas medidas. Nestas condições desatou a fugir do pai, parando quando ele parava e precipitando-se novamente em frente ao menor movimento do pai. Foi assim que deram várias voltas ao quarto sem que nada de definido sucedesse. Aliás, tudo aquilo estava longe de assemelhar-se sequer a uma perseguição, dada a lentidão com que se processava. Gregório resolveu manter-se no chão. Não fosse o pai interpretar como manifestação declarada de perversidade qualquer excursão pelas paredes ou pelo tecto. Apesar disso, não podia suportar aquela corrida por muito mais tempo, uma vez que, por cada passada do pai, era obrigado a empenhar-se em toda uma série de movimentos e, da mesma maneira que na vida anterior nunca tivera uns pulmões famosos, começava a perder o fôlego. Prosseguia ofegante, tentando concentrar todas as energias na fuga, mal mantendo os olhos abertos, tão apatetado que não conseguia sequer imaginar qualquer processo de escapar, a não ser continuar em frente, quase esquecendo que podia utilizar as paredes, repletas de mobílias ricamente talhadas, cheias de saliências e reentrâncias. De súbito, sentiu embater perto de si e rolar à sua frente qualquer coisa que fora violentamente arremessada. Era uma maçã, a qual logo outra se seguiu. Gregório deteve-se, assaltado pelo pânico. De nada servia continuar a fugir, uma vez que o pai resolvera bombardeá-lo. Tinha enchido os bolsos de maçãs que tirara da fruteira do aparador e atirava-lhes, uma a uma, sem grandes preocupações de pontaria. As pequenas maçãs vermelhas rebolavam no chão, como que magnetizadas e engatilhadas umas nas outras. Uma delas, arremessada sem grande força, roçou o dorso de Gregório e ressaltou sem causar-lhe dano.
A que se seguiu penetrou-lhe nas costas. Gregório tentou arrastar-se para a frente, como se, fazendo-o, pudesse deixar para trás a incrível dor que repentinamente sentiu, mas sentia-se pregado ao chão e só conseguiu acaçapar-se, completamente desorientado. Num último olhar, antes de perder a consciência, viu a porta abrir-se de repente e a mãe entrar de roldão à frente da filha, em trajos mais pequenas, pois Grethe tinha-a libertado da roupa para lhe permitir melhor respiração e reanimá-la. Viu ainda a mãe correr para o pai, deixando cair no chão as saias de baixo uma após outra, tropeçar nelas e cair nos braços do pai, em completa união com ele nesse instante. A vista de Gregório começou a falhar, enclavinhando-lhe as mãos em redor do pescoço e pedindo-lhe que poupasse a vida ao filho. Capítulo 3. Como ninguém se aventurava a retirá-la, a maçã manteve-se cravada no corpo de Gregório como recordação visível da agressão, que lhe causara um grave ferimento, afetando-o havia mais de um mês. A ferida parecia ter feito que o próprio pai se lembrasse de que Gregório era um membro da família, apesar do seu desgraçado e repelente aspecto atual, não devendo, portanto, ser tratado como inimigo. Pelo contrário, o dever familiar impunha que esquecessem o desgosto e tudo suportassem com paciência. O ferimento tinha-lhe diminuído talvez para sempre a capacidade de movimentos, e eram-lhe agora precisos longos minutos para se arrastar ao longo do quarto, como um velho inválido. Nas presentes condições, estava totalmente fora de questão a possibilidade de trepar pela parede. Parecia-lhe que este agravamento da sua situação era suficientemente compensado pelo fato de terem passado a deixar aberta, ao anoitecer, a porta que dava para a sala de estar, a qual fitava intensamente desde 1 a 2 horas antes, aguardando o momento em que, deitado na escuridão do quarto, invisível aos outros, podia vê-los sentados à mesa sob a luz e ouvi-los conversarem numa espécie de comum acordo bem diferente da escuta que anteriormente escutara. É certo que faltava às suas relações com a família a animação de outrora, que sempre recordara com certa saudade nos acanhados quartos de hotel, em cujas camas úmidas se acostumara a cair completamente esgotado. Atualmente passavam a maior parte do tempo em silêncio. Pouco tempo após o jantar, o pai adormecia na cadeira de braços, a mãe e a irmã exigiam silêncio uma à outra. Enquanto a mãe curvada sob o candeeiro bordava para uma firma de artigos de roupa interior, a irmã, que se empregara como caixeira, estudava estenografia e francês na esperança de melhor situação. De vez em quando, o pai acordava e, como se não tivesse consciência de que estivera a dormir, dizia à mãe: "Hoje tens cozido que te fartas", caindo novamente no sono enquanto as duas mulheres trocavam um sorriso cansado. Por qualquer estranha teimosia, o pai persistia em manter-se fardado mesmo em casa e, enquanto o pijama repousava inútil pendurado no cabide, dormia completamente vestido onde quer que se sentasse, como se estivesse sempre pronto a entrar em ação e esperasse apenas uma ordem do superior. Em consequência, a farda, que, para começar, não era nova, principiava a ter um ar sujo, malgrado os desvelados cuidados a que a mãe e a irmã se entregavam para a manter limpa. Não raro, Gregório passava a noite a fitar as muitas nódoas de gordura do uniforme, cujos botões dourados se mantinham sempre brilhantes, dentro do qual o velho dormia sentado, por certo desconfortavelmente, mas com a maior das tranquilidades. Logo que o relógio batia às 10, a mãe tentava despertar o marido com palavras meigas e convencê-lo depois a ir para a cama, visto que assim nem dormia descansado, que era o mais importante para quem tinha de entrar ao serviço às 6 da manhã. Não obstante, com a teimosia que o não largava desde que se empregara no banco, insistia sempre em ficar à mesa até mais tarde, embora tornasse invariavelmente a cair no sono, e por fim, só a muito custo, a mãe conseguisse que ele se levantasse da cadeira e fosse para a cama. Por mais que mãe e filha insistissem com brandura, ele mantinha-se durante 1/4 de hora a abanar a cabeça de olhos fechados, recusando-se a abandonar a cadeira. A mãe sacudia-lhe a manga, sussurrando-lhe ternamente ao ouvido, mas ele não se deixava levar. Só quando ambas o erguiam pelas axilas, abria os olhos e as fitava alternadamente, observando quase sempre: "Que vida a minha!
Chama-se a isto uma velhice descansada, apoiando-se na mulher e na filha. Erguia-se com dificuldade, como se não pudesse com o próprio peso, deixando que elas o conduzissem até a porta, após o que as afastava, prosseguindo sozinho, enquanto a mãe abandonava a costura e a filha pousava a caneta para correrem a ampará-lo no resto do caminho. Naquela família assoberbada de trabalho e exausta, havia lá alguém que tivesse tempo para se preocupar com Gregório mais do que o estritamente necessário. As despesas da casa eram cada vez mais reduzidas. A criada fora despedida. Uma grande empregada ossuda vinha de manhã e à tarde para os trabalhos mais pesados, encarregando-se a mãe de Gregório de tudo o resto, incluindo a dura tarefa de bordar. Tinham-se visto até na obrigação de vender as joias da família, que a mãe e a irmã costumavam orgulhosamente pôr para as festas e cerimônias, conforme Gregório descobriu uma noite, ouvindo-os discutir o preço porque haviam conseguido vendê-las. Mas o que mais lamentava era o fato de não poderem deixar a casa, que era demasiado grande para as necessidades atuais, pois não conseguiam imaginar meio algum de deslocar Gregório. Gregório bem via que não era a consideração pela sua pessoa o principal obstáculo à mudança, pois facilmente poderiam metê-lo numa caixa adequada com orifícios que lhe permitisse respirar. O que, na verdade, os impedia de mudarem de casa era o próprio desespero e a convicção de que tinham sido isolados por uma infelicidade que nunca sucedera a nenhum dos seus parentes ou conhecidos. Passavam pelas piores provações que o mundo impõe aos pobres. O pai ia levar o pequeno almoço aos empregados de menor categoria do banco. A mãe gastava todas as energias a confeccionar roupa interior para estranhos, e a irmã saltava de um lado para outro atrás do balcão às ordens dos fregueses, mas não dispunham de forças para mais. E a ferida que Gregório tinha no dorso parecia abrir-se de novo quando a mãe e a irmã, depois de meterem o pai na cama, deixavam os seus trabalhos no local e se sentavam com a cara encostada uma à outra. A mãe costumava então dizer, apontando para o quarto de Gregório: "Fecha a porta, Gretchen." E lá ficava ele novamente mergulhado na escuridão, enquanto na sala ao lado as duas mulheres misturavam as lágrimas ou, quem sabe, se deixavam ficar à mesa, de olhos enxutos, a contemplar o vazio. De dia ou de noite, Gregório mal dormia. Muitas vezes assaltava-o a ideia de que, ao tornar a abrir-se a porta, voltaria a tomar a seu cargo os assuntos da família como sempre fizera. Depois deste longo intervalo, vinham-lhe mais uma vez ao pensamento as figuras do patrão e do chefe de escritório, dos caixeiros viajantes e dos aprendizes do estúpido porteiro, de 2 ou 3 amigos empregados noutras firmas, de uma criada de quarto, de um dos hotéis da província, uma recordação doce e fugaz de uma caixeira de uma loja de chapéus que cortejara com ardor, mas demasiado lentamente. Todas lhe vinham à mente, juntamente com estranhos ou pessoas que tinham esquecido completamente. Mas nenhuma delas podia ajudá-lo a ele nem a família, pois não havia maneira de contatar com elas, pelo que se sentiu feliz quando se desvaneceram. Outras vezes não estava com disposição para preocupar-se com a família e apenas sentia raiva por nada se ralarem com ele e, embora não tivesse ideias assentes sobre o que lhe agradaria comer, arquitetava planos de assaltar a despensa para se apoderar da comida que, no fim de contas, lhe cabia, apesar de não ter fome. A irmã não se incomodava a trazer-lhe o que mais lhe agradasse. De manhã e à tarde, antes de sair para o trabalho, empurrava com o pé para dentro do quarto a comida que houvesse à mão, e à noite retirava de novo com o auxílio da vassoura, sem se preocupar em verificar se ele a tinha simplesmente provado ou, como era vulgar acontecer, havia deixado intacta. A limpeza do quarto procedia sempre à noite, não podia ser feita mais apressadamente. As paredes estavam cobertas de manchas de sujidade e, aqui e além, viam-se bolas de sujidade e de pó no soalho. A princípio, Gregório costumava colocar-se a um canto particularmente sujo, quando da chegada da irmã, como que a repreendê-la pelo fato. Podia ter passado ali semanas sem que ela fizesse fosse o que fosse para melhorar aquele estado de coisas. Via a sujidade tão bem como ele. Simplesmente tinha decidido deixá-la tal como estava. E numa disposição pouco habitual e que parecia de certo modo ter contagiado toda a família, reservava-se, ciumenta e exclusivamente, o direito de tratar do quarto de Gregório. Certa vez, a mãe procedeu a uma limpeza total do quarto, o que exigiu vários baldes de água. É claro que esta baldeação também incomodou Gregório, que teve de manter-se estendido no sofá, perturbado e imóvel. Mas isso custou-lhe bom castigo. À noite, mal a filha chegou e viu a mudança operada no quarto.
correu ofendidíssima para a sala de estar e, indiferente aos braços erguidos da mãe, entregou-se a uma crise de lágrimas. Tanto o pai, que evidentemente saltara da cadeira, como a mãe ficaram momentaneamente a olhar para ela, surpresos e impotentes. A seguir, reagiram ambos. O pai repreendeu, por um lado, a mulher por não ter deixado a limpeza do quarto para a filha e, por outro lado, gritou com Gretchen, proibindo-a de tomar a cuidar do quarto. Enquanto isso, a mãe tentava arrastar o marido para o quarto respectivo, uma vez que estava fora de si. Agitada por soluços, Gretchen batia com os punhos na mesa. Gregório, entretanto, assobiava furiosamente por ninguém ter tido a ideia de fechar-lhe a porta para o poupar a tão ruidoso espetáculo. Admitindo que a irmã, exausta pelo trabalho diário, se tivesse cansado de tratar de Gregório como anteriormente fazia, não havia razão para a mãe intervir nem para ele ser esquecido. Havia a empregada, uma velha viúva cuja vigorosa ossatura lhe tinha permitido resistir às agruras de uma longa vida, que não temia Gregório. Conquanto nada tivesse de curiosa, tinha certa vez aberto acidentalmente a porta do quarto de Gregório, o qual, apanhado de surpresa, desatara a correr para um lado e para outro, mesmo que ninguém o perseguisse, e, ao vê-lo, deixara-se estar de braços cruzados. De então em diante nunca deixara de abrir um pouco a porta de manhã e à tarde para o espreitar. A princípio até o chamava, empregando expressões que certamente considerava simpáticas, tais como: "Venha cá, sua barata velha." "Olhem-me só para esta barata velha do Gregório." Não respondia a tais chamados, permanecendo imóvel como se nada fosse com ele. Em vez de a deixarem incomodá-lo daquela maneira sempre que lhe dava na gana, bem podiam mandá-la fazer todos os dias a limpeza ao quarto. Numa ocasião, de manhã cedo, num dia em que a chuva fustigava as vidraças, talvez anunciando a chegada da primavera, Gregório ficou tão irritado quando ela principiou de novo que correu no seu encalço como se estivesse disposto a atacá-la, embora com movimentos lentos, fracos. A empregada, em vez de assustar-se, limitou-se a erguer uma cadeira que estava junto da porta e ali ficou de boca aberta na patente intenção de só a fechar depois de a abater sobre o dorso de Gregório. "Então, não te aproximas mais?" perguntou ao ver Gregório afastar-se novamente. Depois voltou a colocar calmamente a cadeira no seu canto. Ultimamente, Gregório quase não comia. Só quando passava por acaso junto da comida que lhe tinham posto, abocanhava um pedaço, à guisa de distração, conservando-o na boca durante coisa de 1 hora após o que normalmente acabava por cuspi-lo. Inicialmente pensara que era o desagrado pelo estado do quarto que lhe tirara o apetite. Depressa se habituou às diversas mudanças que se haviam registrado no quarto. A família adquirira o hábito de atirar para o seu quarto tudo o que não cabia noutro sítio, e presentemente havia lá uma série delas, pois um dos quartos tinha sido alugado a 3 hóspedes. Tratava-se de homens de aspecto grave, qualquer deles barbado, conforme Gregório verificara um dia, ao espreitar através de uma fenda na porta, que tinham a paixão da arrumação, não apenas no quarto que ocupavam, mas também, como habitantes da casa em toda ela, especialmente na cozinha. Não suportavam objetos supérfluos, para não falar de imundícies. Acresce que tinham trazido consigo a maior parte do mobiliário de que necessitavam. Isso tornava dispensáveis muitas coisas que, insusceptíveis de venda, mas mal empregadas para deitar fora, iam sendo acumuladas no quarto de Gregório, juntamente com o balde da cinza e a lata do lixo da cozinha. Tudo que não era preciso de momento, era pura e simplesmente atirado para o quarto de Gregório pela empregada, que fazia tudo às pressas. Por felicidade, Gregório só costumava ver o objeto, fosse qual fosse, e a mão que o segurava. Talvez ela fizesse tensões de tornar a levar as coisas quando fosse oportuno, ou de juntá-las para um dia mais tarde as deitar fora ao mesmo tempo. O que é fato é que as coisas lá iam ficando no próprio local para onde ela as atirava, exceto quando Gregório abria caminho por entre o monte de trastes e as afastava um pouco, primeiramente por necessidade, por não ter espaço suficiente para rastejar, mas mais tarde por divertimento crescente, embora após tais excursões, morto de tristeza e cansaço, permanecesse inerte durante horas. Por outro lado, como os hóspedes jantavam frequentemente lá em casa, na sala de estar comum, a porta entre esta e o seu quarto ficava muitas noites fechada. Gregório sempre aceitara facilmente esse isolamento, pois muitas noites em que a deixavam aberta, tinha-se aliado completamente do acontecimento, enfiando-se no recanto mais escuro do quarto, inteiramente fora das vistas da família.
Numa ocasião, a empregada deixou a porta ligeiramente aberta, assim tendo ficado até a chegada dos hóspedes para jantar, à altura em que se acendeu o candeeiro. Sentaram-se à cabeceira da mesa nos lugares antigamente ocupados por Gregório pelo pai e pela mãe, desdobraram os guardanapos e levantaram o garfo e a faca. A mãe assomou imediatamente a outra porta com uma travessa de carne, seguida de perto pela filha, que transportava outra com um montão de batatas. Desprendia-se da comida um fumo espesso. Os hóspedes curvaram-se sobre ela como a examiná-la antes de se decidirem a comer. Efetivamente, o do meio, que parecia dispor de uma certa autoridade sobre os outros, cortou um pedaço da carne da travessa, certamente para verificar se era tenra ou se havia que mandá-la de volta à cozinha. Mostrou um ar de aprovação que teve o dom de provocar na mãe e na irmã, que os observavam ansiosamente, um suspiro de alívio e um sorriso de entendimento. A família de Gregório comia agora na cozinha. Antes de dirigir-se à cozinha, o pai de Gregório vinha à sala de estar e, com uma rasgada vênia, de boné na mão, dava a volta à mesa. Os hóspedes levantavam-se todos e murmuravam qualquer coisa por entre as barbas. Quando tomavam a ficar sós, punham-se a comer em quase completo silêncio. Gregório estranhou que, por entre os vários sons provenientes da mesa, fosse capaz de distinguir o som dos dentes a mastigarem a comida. Era como se alguém pretendesse demonstrar-lhe que para comer era preciso dispor de dentes e que, com mandíbulas que os não tivessem, por melhores que elas fossem, ninguém podia fazê-lo. Fome tenho eu, disse tristemente Gregório de si para si, mas não é de comida desta. Estes hóspedes a empanturrarem-se e eu para aqui a morrer de fome. Durante todo o tempo que ali passara, Gregório não se lembrava de alguma vez ter ouvido a irmã a tocar. Nessa mesma noite, ouviu o som do violino na cozinha. Os hóspedes tinham acabado de jantar. O do meio trouxera um jornal e dera uma página a cada um dos outros. Reclinados para trás, liam-no enquanto fumavam. Quando se ouviu o som do violino, apuraram os ouvidos, levantaram-se e dirigiram-se nos bicos dos pés até a porta do vestíbulo, onde se detiveram colados uns aos outros à escuta. Sem dúvida, apercebendo-se na cozinha dos seus movimentos, o pai de Gregório perguntou: "Incomoda-os o som do violino, meus senhores?" "Se incomoda, parou agora." "Pelo contrário," replicou o hóspede do meio. "Não poderá a menina Samsa vir tocar ali para a sala ao pé de nós? Sempre é mais apropriado e está-se muito melhor." "Oh, com certeza," respondeu o pai de Gregório como se fosse ele o violinista. Os hóspedes regressaram à sala de estar, onde ficaram à espera. Imediatamente apareceu o pai de Gregório, com a estante de música, a mãe com a partitura e a irmã com o violino. Gretchen fez silenciosamente os preparativos para tocar. Os pais, que nunca tinham alugado quartos e por esse motivo tinham uma noção exagerada da cortesia devida aos hóspedes, não se atreveram a sentar-se nas próprias cadeiras. O pai encostou-se à porta, com a mão direita enfiada entre dois botões do casaco, cerimoniosamente abotoado até acima. Quanto à mãe, um dos hóspedes ofereceu-lhe a cadeira, onde se sentou a uma borda, sem sequer a mexer do sítio onde ele a colocara. A irmã de Gregório começou a tocar, enquanto os pais, sentados de um lado e do outro, lhe observavam atentamente os movimentos das mãos. Atraído pela música, Gregório aventurou-se a avançar ligeiramente até ficar com a cabeça dentro da sala de estar. Quase não se surpreendia com a sua crescente falta de consideração para com os outros. Fora-se o tempo em que se orgulhava de ser discreto. A verdade, porém, é que, agora mais do que nunca, havia motivos para ocultar-se. Dada a espessa quantidade de pó que lhe enchia o quarto e que se levantava no ar ao menor movimento, ele próprio estava coberto de pó. Ao deslocar-se, arrastava atrás de si cotão, cabelos e restos de comida que se lhe agarravam ao dorso e aos flancos. A sua indiferença em relação a tudo era grande demais para dar-se ao trabalho de deitar-se de costas e esfregar-se no tapete para se limpar, como antigamente fazia várias vezes ao dia. E, apesar daquele estado, não teve qualquer pejo em avançar um pouco mais, penetrando no soalho imaculado da sala. Era evidente que ninguém se apercebera da sua presença. A família estava totalmente absorta no som do violino, mas os hóspedes que inicialmente tinham permanecido de pé, com as mãos nos bolsos, quase em cima da estante de música, de tal maneira que por pouco poderiam ler também as notas, o que devia ter perturbado a irmã, tinham-se logo afastado para junto da janela, onde sussurravam de cabeça baixa e ali permaneceram até que o Sr. Samsa começou a fitá-los ansiosamente.
Efetivamente era por demais evidente que tinham sido desapontadas as suas esperanças de ouvirem uma execução de qualidade ou com interesse, que estavam saturados da audição e apenas continuavam a permitir que ela lhes perturbasse o sossego por mera questão de cortesia. Adivinhava-se-lhes a irritação pela maneira como sopravam o fumo dos charutos para o ar, pela boca e pelo nariz. Gretchen estava a tocar tão bem. Tinha o rosto inclinado para o instrumento e os olhos tristes seguiam atentamente a partitura. Gregório arrastou-se um pouco mais para diante e baixou a cabeça para o chão, a fim de poder encontrar o olhar da irmã. Poderia ser realmente um animal quando a música tinha sobre si tal efeito? Parecia abrir diante de si o caminho para o alimento desconhecido que tanto desejava. Estava decidido a continuar o avanço até chegar ao pé da irmã e puxar-lhe pela saia, para dar-lhe a perceber que devia ir tocar para o quarto dele, visto que ali ninguém como ele apreciava sua música. Nunca a deixaria sair do seu quarto pelo menos enquanto vivesse. Pela primeira vez, o aspecto repulsivo seria de utilidade. Poderia vigiar imediatamente todas as portas do quarto e cuspir a qualquer intruso. A irmã não precisava de sentir-se forçada, porque ficaria à vontade com ele. Sentaria no sofá junto dele e inclinaria para confiar-lhe que estava na firme disposição de matriculá-la no conservatório e que, se não fosse a desgraça que lhe acontecera no Natal anterior, será que o Natal fora há muito tempo? Teria anunciado essa decisão a toda a família, não permitindo qualquer objeção. Depois de tal confidência, a irmã desataria em pranto e Gregório levantaria até se apoiar no ombro dela e beijaria seu pescoço, agora liberto de colares, desde que estava empregada. "Senhor Samsa!" gritou o hóspede do meio ao pai de Gregório, ao mesmo tempo que, sem desperdiçar mais palavras, apontava para Gregório, que lentamente se esforçava por avançar. O violino calou-se e o hóspede do meio começou a sorrir para os companheiros, acenando com a cabeça. Depois tomou a olhar para Gregório. Em vez de enxotá-lo, o pai parecia julgar mais urgente acalmar os hóspedes, embora estes não estivessem nada agitados e até parecessem mais divertidos com ele do que com a audição de violino. Precipitou-se para eles e, estendendo os braços, tentou convencê-los a voltarem ao quarto que ocupavam, ao mesmo tempo que lhes ocultava a visão de Gregório. Nessa altura começaram a ficar mesmo incomodados devido ao comportamento do velho, o porquê compreendessem de repente que tinham Gregório por vizinho de quarto. Pediram-lhe satisfações, agitando os braços no ar como ele, ao mesmo tempo que confiavam embaraçadamente as barbas e só relutantemente recuaram para o quarto que lhes estava destinado. A irmã de Gregório, que para ali se deixara ficar, desamparada depois de tão brusca interrupção da sua execução musical, caiu novamente em si, endireitou-se rapidamente, depois de um instante a segurar no violino e no arco e a fitar a partitura, e, atirando com o violino para o colo da mãe, que permanecia na cadeira a lutar com um acesso de asma, correu para o quarto dos hóspedes, para onde o pai os conduzia, agora com maior rapidez. Com gestos hábeis, compôs os travesseiros e as colchas. Ainda os hóspedes não tinham chegado ao quarto, saía pela porta fora, deixando as camas feitas. O velho parecia uma vez mais tão dominado pela sua obstinada autoconfiança, que esquecia completamente o respeito devido aos hóspedes. Continuou a empurrá-los para a porta do quarto, até que o hóspede do meio, ao chegar mesmo à porta, bateu ruidosamente o pé no chão, obrigando-o a deter-se. Levantando a mão e olhando igualmente para a mãe e filha, falou: "Se me permitem, tenho a informá-los de que, devido às repugnantes condições desta casa e da família", e aqui cuspiu no chão com ênfase eloquente, prescindindo imediatamente do quarto. "É claro que não pagarei um tostão pelos dias que aqui passei. Muito pelo contrário, vou pensar seriamente em instaurar-lhes uma ação por perdas e danos com base em argumentos que, podem crer, são suscetíveis de provas mais que suficientes." Interrompeu-se ficando a olhar em frente como se esperasse qualquer coisa. Efetivamente os dois companheiros entraram também na questão. "E nós desistimos também do quarto." A seguir o hóspede do meio girou o puxador da porta e fechou-a com um estrondo. Cambaleante e tateando o caminho, o pai de Gregório deixou-se cair na cadeira. Quase parecia distendendo-se para a habitual sesta da noite, mas os espasmódicos movimentos da cabeça, que se revelavam incontroláveis, mostravam que não estava na disposição de dormir. Durante tudo aquilo, Gregório limitara-se a ficar quieto no mesmo sítio onde os hóspedes o tinham surpreendido. Não conseguia mover-se em face do desapontamento e da derrocada dos seus projetos e também, quem sabe, devido à fraqueza resultante de vários dias sem comer.
Com certo grau de certeza, temia que a qualquer momento a atenção geral se descarregasse num ataque à sua pessoa, e aguardava-o. Nem sequer assustou com o barulho que o violino, que escorregou do colo da mãe e caiu no chão. Queridos pais, disse a irmã batendo com a mão na mesa. À guisa de introito, as coisas não podem continuar neste pé. Talvez não percebam o que se está a passar, mas eu percebo. Não pronunciarei o nome do meu irmão na presença desta criatura e, portanto, só digo isto. Temos que ver-nos livres dela. Tentávamos cuidar desse bicho e suportá-lo até onde era humanamente possível. E acho que ninguém tem, seja o que for, a censurar-nos. Ela tem toda a razão, disse o pai, de si para si. A mãe, que estava ainda em estado de choque por causa da falta de ar, começou a tossir em tom cavo, pondo a mão à frente à boca com um olhar selvagem. A irmã correu para junto dela e amparou-lhe a testa. As palavras de Gretchen pareciam ter posto termo aos pensamentos errantes do pai. Endireitou-se na cadeira, tateando o boné da farda que estava junto aos pratos dos hóspedes, ainda na mesa, e, de vez em quando, olhava para a figura imóvel de Gregório. Temos que nos ver livre dele, repetiu Gretchen explicitamente ao pai, já que a mãe tossia tanto que não podia ouvir uma palavra. Ele ainda será a causa da sua morte, estou mesmo a ver. Quando se tem de trabalhar tanto como todos nós, não se pode suportar ainda por cima este tormento constante em casa. Pelo menos eu já não aguento mais. E pôs-se a soluçar tão dolorosamente que as lágrimas caíam no rosto da mãe, a qual as enxugava mecanicamente. Mas que podemos nós fazer, querida? Perguntou o pai solidário e compreensivo. A filha limitou-se a encolher os ombros, mostrando a sensação de desespero que a dominava, em flagrante contraste com a segurança de antes. Se ele nos notasse, continuou o pai, quase como se fizesse uma pergunta. Gretchen, que continuava a soluçar, agitou veementemente a mão, dando a entender como era impensável. Se ele nos notasse, repetiu o velho, fechando os olhos para avaliar a convicção da filha de que não havia qualquer possibilidade de entendimento. Talvez pudéssemos chegar a um acordo com ele, mas assim... Ele tem de ir embora, gritou a irmã de Gregório. É a única solução, pai. Tenha de tirar da cabeça a ideia de que aquilo é o Gregório. A causa de todos os nossos problemas é precisamente termos acreditado nisso durante demasiado tempo. Como pode aquilo ser o Gregório? Se fosse realmente o Gregório, já teria percebido há muito tempo que as pessoas não podem viver com semelhante criatura e teria ido embora de boa vontade. Não teríamos o meu irmão, mas podíamos continuar a viver e a respeitar a sua memória. Assim, esta criatura nos persegue e afugenta nossos hóspedes. É evidente que a casa toda só para ele e, por sua vontade, iríamos todos dormir na rua. Ora, olhe, pai, estremeceu de súbito. Lá está ele outra vez naquilo. E num acesso de pânico que Gregório não conseguiu compreender, largou a mãe, puxando-lhe literalmente a cadeira, como se preferisse sacrificar a mãe a estar perto de Gregório. Precipitadamente refugiou-se atrás do pai, que também se levantou da cadeira, preocupado com a agitação dela, e estendeu um pouco os braços, como se quisesse protegê-la. Gregório não tivera a menor intenção de assustar fosse quem fosse, e muito menos a irmã. Tinha simplesmente começado a virar-se para rastejar de regresso ao quarto. Compreendia que a operação devia causar medo, pois estava tão diminuído que só lhe era possível efetuar a rotação erguendo a cabeça e apoiando-se com ela no chão a cada passo. Parou e olhou em volta. Pareciam ter compreendido a pureza das suas intenções e o alarme fora apenas passageiro, agora todos em melancólico silêncio. A mãe continuava sentada com as pernas rigidamente esticadas e comprimidas uma contra a outra, com os olhos a fecharem-se de exaustão. O pai e a irmã estavam sentados ao lado um do outro, a irmã com um braço passado em torno do pescoço do pai. Talvez agora me deixem dar a volta, pensou Gregório, retomando os seus esforços. Não podia evitar resfolgar de esforço e, de vez em quando, era forçado a parar para recobrar o fôlego. Ninguém o apressou, deixando-o completamente entregue a si próprio. Completada a volta, começou imediatamente a rastejar direto ao quarto. Ficou surpreendido com a distância que dele o separava e não conseguiu perceber como tinha sido capaz de cobri-la há pouco, quase sem o notar. Concentrado na tarefa de rastejar o mais depressa possível, mal reparou que nem um som, nem uma exclamação da família lhe perturbavam o avanço. Só quando estava no limiar da porta é que virou a cabeça para trás, não completamente, porque os músculos do pescoço estavam a ficar perros, mas o suficiente para verificar que ninguém se tinha mexido atrás dele, exceto a irmã, que se pusera de pé.
O seu último olhar foi para a mãe, que ainda não mergulhara completamente no sono. Mal tinha entrado no quarto, sentiu fecharem apressadamente a porta e darem a volta à chave. O súbito ruído atrás de si assustou-o tanto que as pernas fraquejaram. Fora a irmã que revelara tal precipitação. Tinha se mantido de pé à espera e dera um salto para fechar a porta. Gregório, que nem tinha ouvido a sua aproximação, escutou-lhe a voz. Até que enfim! Exclamou ela para os pais ao girar a chave na fechadura. E agora? Perguntou Gregório a si mesmo, relanceando os olhos pela escuridão. Não tardou em descobrir que não podia mexer as pernas. Isto não o surpreendeu, pois o que achava pouco natural era que alguma vez tivesse sido capaz de aguentar-se em cima daquelas frágeis perninhas. Tirando isso, sentia-se relativamente bem. É certo que lhe doía o corpo todo, mas parecia-lhe que a dor estava a diminuir e que em breve desapareceria. A maçã podre e a zona inflamada do dorso em torno dela quase não o incomodavam. Pensou na família com ternura e amor. A sua decisão de partir era, se possível, ainda mais firme do que a da irmã. Deixou-se ficar naquele estado de vaga e calma meditação até o relógio da torre bater às 3 da manhã. Uma vez mais, os primeiros alvores do mundo que havia para além da janela penetraram-lhe a consciência. Depois a cabeça pendeu-lhe inevitavelmente para o chão e soltou-se-lhe pelas narinas um último e débil suspiro. De manhã, ao chegar a empregada, com toda a força e impaciência, batia sempre violentamente com as portas, por mais que lhe recomendassem que o não fizesse. Pois ninguém podia gozar um momento de sossego desde que ela chegava, não viu nada de especial ao espreitar, como de costume, para dentro do quarto de Gregório. Pensou que ele se mantinha imóvel de propósito, fingindo-se amuado, pois julgava-o capaz das maiores espertezas. Tinha à mão a vassoura de cabo comprido, procurou obrigá-lo a pôr-se de pé com ela, empunhando-a à entrada da porta. Ao ver que nem isso surtia efeito, irritou-se e bateu-lhe com um pouco mais de força, e só começou a sentir curiosidade depois de não encontrar qualquer resistência. Compreendendo-se repentinamente do que sucedera, arregalou os olhos e, deixando escapar um assobio, não ficou mais tempo a pensar no assunto. Escancarou a porta do quarto do Samsa e gritou a plenos pulmões para a escuridão. Venham só ver isto! Ele morreu! Está para ali estendido, morto! O senhor e a senhora Samsa ergueram-se na cama e, ainda sem perceberem completamente o alcance da exclamação da empregada, experimentaram certa dificuldade em vencer o choque que lhes produzira. A seguir, saltaram da cama, cada um do seu lado. O senhor Samsa pôs um cobertor pelos ombros. A senhora Samsa saiu de camisa de dormir, tal como estava. E foi neste preparo que entraram no quarto de Gregório. Entretanto, abrira-se também a porta da sala de estar, onde Grethe dormia desde a chegada dos hóspedes. Estava completamente vestida, como se não tivesse chegado a deitar-se, o que parecia confirmar-se igualmente pela palidez do rosto. Morto? Perguntou a senhora Samsa, olhando inquisidoramente para a criada, embora pudesse ter verificado por si própria, e o fato fosse de tal modo evidente que dispensava qualquer investigação. Parece-me que sim, respondeu a criada, que confirmou a afirmação empurrando o corpo inerte bem para um dos extremos do quarto, com a vassoura. A senhora Samsa fez um movimento como que para impedi-lo, mas logo se deteve. Muito bem, disse o senhor Samsa, louvado seja Deus. Persignou-se, gesto que foi repetido pelas 3 mulheres. Grethe, que não conseguia afastar os olhos do cadáver, comentou. Vejam só como ele estava magro. Há tanto tempo que não comia. Quando se ia buscar a comida, estava exatamente como quando se tinha posto no quarto. Efetivamente o corpo de Gregório apresentava-se espalmado e seco, agora que se podia ver de perto e sem estar apoiado nas patas. Chega aqui um bocadinho, Grethe disse à senhora Samsa, com um sorriso trêmulo. A filha seguiu-os até ao quarto, sem deixar de voltar-se para ver o cadáver. A empregada fechou a porta e abriu a janela de par em par. Apesar de ser ainda muito cedo, sentia-se um certo calor no ar matinal. No fim de contas, estava-se já no fim de março. Emergindo do quarto, os hóspedes admiraram-se de não ver o almoço preparado. Tinham sido esquecidos. Onde está o nosso almoço? Perguntou sobranceiramente o hóspede do meio à criada. Esta, porém, levou o indicador aos lábios e, sem uma palavra, indicou-lhes precipitadamente o quarto de Gregório. Para lá se dirigiram e ali ficaram especados com as mãos nos bolsos dos casacos, em torno do cadáver de Gregório, no quarto agora muito bem iluminado. Nessa altura, abriu-se a porta do quarto do Samsa e apareceu o pai fardado,
dando uma das mãos à mulher e outra à filha. Aparentavam todos um certo ar de terem chorado e, de vez em quando, Gretchen escondia o rosto no braço do pai. "Saiam imediatamente da minha casa!" exclamou o Sr. Samsa, apontando a porta sem deixar de dar os braços à mulher e à filha. "Que quer o senhor dizer com isso?" interrogou o hóspede do meio, um tanto apanhado de surpresa, com um débil sorriso. Os outros dois puseram as mãos atrás das costas e começaram a esfregá-las, como se aguardassem felizes a concretização de uma disputa da qual haviam de sair vencedores. "Quero dizer exatamente o que disse", respondeu o Sr. Samsa, avançando à direita para o hóspede, juntamente com as duas mulheres. O interlocutor manteve-se no lugar, momentaneamente calado e fitando o chão, como se tivesse havido uma mudança no rumo dos seus pensamentos. "Então sairemos, pois, com certeza", respondeu depois, erguendo os olhos para o Sr. Samsa, como se, num súbito acesso de humildade, esperasse que tal decisão fosse novamente ratificada. O Sr. Samsa limitou-se a acenar uma ou duas vezes com a cabeça e unia a expressão significativa no olhar. Na circunstância, o hóspede encaminhou-se com largas passadas para o vestíbulo. Os dois amigos que escutavam a troca de palavras e tinham deixado momentaneamente de esfregar as mãos, apressaram-se a segui-lo, como se receassem que o Sr. Samsa chegasse primeiro ao vestíbulo, impedindo-os de se juntarem ao chefe. Chegados ao vestíbulo, recolheram os chapéus e as bengalas, fizeram uma vênia silenciosa e deixaram a casa. Com uma desconfiança que se revelou infundada, o Sr. Samsa e as duas mulheres seguiram-nos até ao patamar. Debruçados sobre o corrimão, acompanharam com o olhar a lenta mas decidida progressão, escada abaixo das 3 figuras que ficavam ocultas no patamar de cada andar, porque iam passando, logo voltando a aparecer no instante seguinte. Quanto mais pequenos se tornavam na distância, menor se tornava o interesse com que a família Samsa os seguia. Quando o rapaz do talho, subindo galhardamente as escadas com o tabuleiro à cabeça, se cruzou com eles, o Sr. Samsa e as duas mulheres acabaram por abandonar o patamar e recolher a casa como se lhes tivessem tirado um peso de cima. Resolveram passar o resto do dia a descansar e dar mais tarde um passeio. Além de merecerem essa pausa no trabalho, necessitavam absolutamente dela. Assim, sentaram-se à mesa e escreveram 3 cartas de justificação de ausência. O Sr. Samsa à gerência do banco, a Sra. Samsa à dona da loja para quem trabalhava e Gretchen ao patrão da firma onde estava empregada. Enquanto escreviam, apareceu a empregada e avisou que iria sair naquele momento, pois já tinha acabado o trabalho diário. A princípio, limitaram-se a acenar afirmativamente, sem sequer levantarem a vista, mas, como ela continuasse ali especada, olharam irritadamente para ela. "Sim?" disse o Sr. Samsa. A criada sorria no limiar da porta como se tivesse boas notícias a dar-lhes, mas não estivesse disposta a dizer uma palavra, a menos que fosse diretamente interrogada. A pena de avestruz espetada no chapéu com que o Sr. Samsa embirrava desde o próprio dia em que a mulher tinha começado a trabalhar lá em casa, agitava-se animadamente em todas as direções. "Sim, o que há?" perguntou o Sr. Samsa, que lhe merecia mais respeito do que os outros. "Bem", replicou a criada, rindo de tal maneira que não conseguiu prosseguir imediatamente. "Era só isto. Não é preciso preocuparem-se com a maneira de se verem livres daquilo aqui no quarto ao lado. Eu já tratei de tudo." O Sr. Samsa e Gretchen curvaram-se novamente sobre as cartas, parecendo preocupados. Percebendo que ela estava ansiosa por começar a delatar todos os por mais pequenas, o Sr. Samsa interrompeu-a com um gesto decisivo. Não lhe sendo permitido contar a história, a mulher lembrou-se da pressa que tinha e, obviamente ressentida, atirou-lhes um "Bom dia a todos", disse e girou desabridamente nos calcanhares, afastando-se no meio de um assustador bater de portas. "Hoje à noite vamos despedi-la", disse o Sr. Samsa, mas nem a mulher nem a filha deram qualquer resposta, pois a criada parecia ter perturbado novamente a tranquilidade que mal tinham recuperado. Levantaram-se ambas e foram se postar à janela, muito agarradas uma à outra. O Sr. Samsa voltou-se na cadeira para as observar durante uns instantes, depois dirigiu-se a elas. Então, o que lá vai, e podiam dar-me um bocado mais de atenção." As duas mulheres responderam imediatamente a este apelo, precipitando-se para ele e acarinhando-o após o que acabaram rapidamente as cartas. Depois saíram juntos de casa, coisa que não sucedia havia meses, e meteram-se num trem em direção ao campo nos arredores da cidade.
Dentro do trem, onde eram os únicos passageiros, sentia-se o calor do sol. Confortavelmente reclinados nos assentos, falaram das perspectivas futuras, que, bem vistas as coisas, não eram más de todo. Discutiram os empregos que tinham, o que nunca tinham feito até então, e chegaram à conclusão de que todos eles eram estupendos e pareciam promissores. A melhor maneira de atingirem uma situação menos apertada era, evidentemente, mudarem-se para uma casa menor, que fosse mais barata, mas também com melhor situação e mais fácil de governar que a anterior, cuja escolha fora feita por Gregório. Enquanto conversavam sobre estes assuntos, o senhor e a senhora Samsa notaram de súbito, quase ao mesmo tempo, a crescente vivacidade de Gretchen, de que, apesar de todos os desgostos dos últimos tempos, que a haviam tornado pálida, se tinha transformado numa bonita e esbelta menina. O reconhecimento desta transformação tranquilizou-os e, quase inconscientemente, trocaram olhares de aprovação total, concluindo que se aproximava à altura de lhe arranjar um bom marido. E quando, terminado o passeio, a filha se pôs de pé antes deles, distendendo o corpo jovem, sentiram, com isso, que aqueles novos sonhos e suas esperançosas intenções haviam de ser realizados. Fim. Essa é uma produção Audible Studios do livro A Metamorfose, escrito por Franz Kafka e narrado por Raul Rosa. Produtores executivos Pablo Bonet e Mike Sharzuk. Produtor Timothy Warner.